Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 1º de dezembro de 2020, último mês do ano, né, um ano do qual todos nós vamos lembrar. Ainda ontem, assistindo o telejornal com meu companheiro, Nildo Rix, que está comigo na sala, ele falava, esse é o evento da nossa geração, né, que nem a gente olhava aí o pessoal, não, porque eu vivi a Segunda Guerra e tal, o nosso vai ser, eu vivi a pandemia de 2020, né? Não sei qual vai ser a leitura histórica distanciada disso, qual será o saldo para a humanidade. Estamos em tempo de articulações para o Great Reset, um grande restart da humanidade, pelo menos os figurões que se reúnem no Fórum Econômico Mundial, aqui do meu lado, em Davos, estão falando dessa história, ficar monitorando isso daí, não é? E eu acho que todo mundo vai lembrar desse ano. Agora, para além disso, a gente tem também alguns fatos acessórios que foram determinados em alguma medida ou fortemente influenciados por essa questão da pandemia, né? A eleição tanto lá nos Estados Unidos como as eleições, entre aspas, no Brasil, que se encerraram nesse domingo. Você, caro amigo, cara amiga expressionauta, você sabe que na nossa trincheira de guerrilha comunicacional totalmente assimétrica, muitas vezes eu recorro a clickbait, assumidamente recorro a clickbait para poder criar massa crítica e fazer com que a mensagem que a gente traz aqui tenha um impacto máximo possível na realidade, nos contornos do debate político no Brasil. E muitas vezes a gente consegue, né? A despeito da sabotagem total, dos ataques frontais a essa plataforma, da invisibilização do ataque pelos meios estadunidenses. Aliás, quem acompanhou o programa da última sexta-feira viu o suprassumo dos ataques, né? Já que agora eles não conseguem mais derrubar a minha conexão à internet, simplesmente eles fecham do lado das plataformas dos Estados Unidos preferenciais, as que têm maior escala, nomeadamente o YouTube e o Facebook, né? Então, a coisa começou a bagunçar o sinal quando estava ainda com o Wendel Pinheiro, que conversa com a gente já também. E aí, quando entrou o Pepe Escobar, simplesmente caiu, o Facebook fechou, acabou a transmissão. E o YouTube ficou cortando. A cada 30 segundos de programa, botava 5. E aí travava, ficava esperando mais 5 de uma forma que ficava totalmente ininteligível. Não derrubaram a live, que é para um novo link não ser gerado, ficar daquele jeito mesmo ali. E as pessoas reclamando do sinal. E a gente maravilhosamente conectado à internet, transmitindo a perfeição para o VK russo, evidentemente, que é o nosso backup, e não tenha dúvida, amigo, amiga, se estamos no ar, é porque estamos no VK. Eu não entro no ar sem estarmos transmitindo para o VK russo. Mas até o VK russo, os caras já estavam com um plano, Nildo, para atacar. Fizeram imediatamente, né, assim que caiu no YouTube e no Facebook, eu parti para o nosso plano aqui de voo e falei, atenção todo mundo, tá na hora já, todo mundo vai para o VK. O que os caras fizeram? Denunciaram em massa, com robôs, a transmissão para o VK, dizendo que era pornografia, que estava pornografia, nudez e sexo explícito. Aí, com isso, o VK impediu aquela funcionalidade, aquela feature de incorporação da janela de transmissão para sites, o site do Duplo Expresso, que é para onde eu mandei todo mundo ir. Aí aparece uma mensagem, esse vídeo aqui viola nossas políticas por ser um vídeo pornográfico. E aí, até a gente descobrir como fazer, não, aí tem que ir no link e tal, com isso cai uma fração, aí deve ter ficado no ao vivo 10% do que nos assistiriam normalmente, né? Então, o que eu quero dizer para você, expressionauta? Primeiro, a gente tem que garantir o meio, não é? Então, eu, aqui, enquanto preparava a nossa publicação, eu coloquei como primeira janela, lá no nosso site, na postagem do programa de hoje, a do VK, antes ainda do YouTube, porque é para facilitar ao máximo, se em algum momento, a depender das coisas que a gente vai falar aqui, porque, como eu dizia, né, assumidamente eu recorro às vezes a clickbait. Hoje não é o caso. Eu coloquei esse título aqui, ó, finalmente revelada a armação nas eleições. E eu vou entregar. E quem conversa comigo aí sabe que eu vou entregar, porque já antecipei em alguma medida essas questões. E não foi fácil, não é uma decisão, nunca é fácil, né, essas questões, mas eu acho que cada rodada dessa de farsa, de encenação, me enche mais o saco. E aí eu já falei, não me provoca. Não me provoca. Eu tenho os ICBMs aqui, mas às vezes, né, a pessoa provoca quem procura acha, né? Então, daquela vez, estava lembrando disso hoje de manhã, agora tomando banho, daquela vez estava quieto aqui na minha, levantando o banestado, consegui depois de anos e anos correndo atrás da lista da CC5, na minha, quietinho, fazendo aqui. Aí o sujeito lá, Leonardo Atush, editor do 171, que dizem ser laranja do Daniel Dantas, vai e fala que eu sou um pilantra, que ninguém me respeita, que os advogados do Lula não me respeitam, que o documento é velho, é falso, entre outras coisas, numa live com o Pepe Escobar. Falei, acabou. Não, eu não vou aguentar mais isso. Por que eu vou aguentar isso? Não vou aguentar.
Aí virei imediatamente pra... Já relatei isso aqui, né? Falei pros advogados do Lula, né? Naquele dia, durante a live ainda, assistindo, olha, o sujeito lá tá falando que vocês foram lá na semana passada e disseram que não me respeitam. Mas que negócio aí? Ah, mas não, a gente não falou isso. Falei, mas ele tá dizendo que falou. Mas a gente não falou e tal. Falei, mas agora vocês vão ter que me dar condições de mostrar, então, que ele tá mentindo. E aí fizeram, me mandaram lá uma peça de um outro cliente em que eles citavam a publicação do Banestado Duplo Expresso como um subsídio para a peça, para decidir a sorte desse cliente dele se é preso ou se ficava solto. Então, mais respeito do que isso, impossível. Né? O métier é algo lidando até responsável pela liberdade ou pela prisão de alguém. Falei, tá bom, isso aí. Me entregaram aquilo, fui e publiquei. Então, falei, dessa vez também, estava quieto na minha, comentando como a gente enxerga o que é a realidade desse circo eleitoral fake. Aí veio um PT Minion lá me provocar. A mulher quer saber? Cansei. E aí soltei algo que eu tava aqui na garganta, assim, há 2 anos. 2 anos. A gente falando milagre sem falar o santo. 2 anos. Todo mundo, é o segredo de polichinelo, todo mundo na política sabe disso, do partido rival, todo mundo sabe. E na imprensa, rodou em redação, todo mundo sabe, todo mundo silenciando. Todo mundo da situação, porque está pendurado, quem está no governo, na chapa, os dois, aí, presidente e vice, e na oposição, porque todo mundo aceitou entregar essa faca para a finança transnacional ficar com um seguro, não anti-Jair Bolsonaro, não, um seguro anti-Mourão. Não precisa de seguro adicional anti-Bolsonaro, é uma pessoa que já está completamente pendurada com as tripulias financeiras, penais do clã, não precisa de outras. Quem sim precisava de um seguro para a finança, embora assim seja meio redundante, né? A gente sabe bem qual é a convicção ideológica para o papel do Estado da Economia do general Hamilton Mourão, o que ele pensa da classe trabalhadora, né, de como se deve ser tratada a classe trabalhadora, e também sabemos qual é a orientação dele geoestratégica. Mas a finança transnacional, ela não trabalha sem seguro. O seguro até é um dos produtos que ela oferece. Né? Então, evidentemente que eles entenderam por bem, por mais que eles tenham crença de que capturaram já desde pequenininho, culturalmente, o senhor Hamilton Mourão, eles queriam ter algo com poder ofensivo um pouco maior. E aí, por esse entendimento, veja você, o Partido dos Trabalhadores e a Folha de São Paulo, e eu sei lá mais quem recebeu o áudio do Jair Bolsonaro pedindo caixa 2 para o disparo em massa de mensagens do WhatsApp nas eleições de 2018. Não sei quem mais recebeu essa porcaria, e esses dois eu sei que receberam, a campanha do Haddad e a Folha de São Paulo. E, inclusive, me parece que foi a primeira campanha do Haddad e eles passaram para a Folha de São Paulo. O que eu sei é que esses dois entenderam por bem enterrar o áudio do caixa 2, o que eu sei é que a campanha do Ciro Gomes sabia disso, e ele, no vídeo que faz depois do primeiro turno, falando que ia votar no Haddad, mas não ia participar da campanha de rua, fala que era por uma razão muito prática, que ele ia falar depois do segundo turno, e ele fala, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar é que eu não quero. Tô aqui com os recortes, tudo bonitinho. Vai o Zé de Abreu, ator, né, que planta coisas para as campanhas do PT, ele que já passou por PMDB, PSDB, agora nessa fase da PT, né, já há um tempinho aí. Aí depois que o PT chegou ao governo federal, evidentemente, né. Aí ele foi e botou na quinta-feira antes da eleição, era domingo, na quinta-feira ele botou, tô aqui com print já, ele, e essa noite no horário eleitoral do Haddad é a bala de prata para matar, ninguém dorme do lado de lá. Ficamos todos aguardando, inclusive eu, que ia decidir com base nisso, se votava ou não no Haddad no domingo. Eu sabia de todas as sacanagens do plano B, né, de tudo que foi feito para garantir o Haddad candidato. Demos aqui em primeira mão essa questão toda, essa articulação, essa puxada de tapete do próprio PT, que tudo deve ao Lula, a ele. E, no entanto, eu cheguei e falei o seguinte, não, mas se ele publicar o áudio do Caixa 2, em alguma medida, né, vai esvaziar esse discurso, a legitimidade, isso daí, aí dá para eu votar e tal, porque ia ser muito difícil. Nunca votei em branco na minha vida, nunca anulei, até ali, nunca tinha anulado voto. Sempre votei no PT, desde 98, quando eu tirei a minha carteira. Não votei em outro candidato para presidente que não do PT. Aí eu falei, dessa vez eu vou, mesmo sabendo aí que ele vendeu a alma ao diabo para poder ser candidato, mas eu vou votar e tal. Não foi ao ar naquela quinta-feira, o pessoal cobrou, o Zé de Abreu não respondeu, porque não foi ao ar. Né? Patrícia Campos Melo ganhou o prêmio do Washington Post de heroína. O Washington Post que o Pepe Escobar sempre afirma. Ele fala assim, dizem que, ele fala assim, Washington Post, diário oficial da CIA. Sempre fala isso aqui, né? Toda vez o Washington Post fala, não, é o diário oficial da CIA. Pois é, o diário oficial da CIA premiou Patrícia Campos Melo por essa série dela do WhatsApp que terminou com a montanha parindo um rato, já que o áudio, que era o clímax, foi sonegado.
Ela ganhou o prêmio, heroína da liberdade de imprensa e tal, não sei o quê, pelo hate, pelas mensagens de ódio que ela recebeu dos bolsominions na rede social, teve que se esconder, não teve uma história dessa lá? Depois do segundo turno, pois é. Aí ela ficou bem, todo mundo ficou bem. Ó. Ela recebeu um prêmio em Washington, botou lá toda pimposa no Twitter. Ai, recebi um prêmio aqui na redação do Washington Post. O Haddad saiu com aquela, né? Eu tenho 40 e tantos milhões de votos e não sei o quê, se poupando para o ciclo seguinte, né? Até por isso. Não quis concorrer esse ano, para não perder esse argumento de que tem 42 milhões de votos, né? Se ele entrasse agora e tivesse o que? Se o Bolsonaro teve 2 milhões, ele ia ter o quê? 1. Aí, não é tão assim, né? Se em casa, o lugar que você governou, você tem 1, né? Como teve quando disputou a reeleição, no exercício da prefeitura, ele teve 14% do voto válido, né? Do voto válido. Do todo aí deve ter sido 10, né? Então, para poder se preservar, né? Já que já se acertou com o Mefistófeles, né, para ser candidato em 2018, vai oferecer, a alma já foi, não sei o que ele pode oferecer a mais para Mefistófeles para conseguir voltar em 2022, mas vai ver que o acerto de 2018 é perpétuo, já vale aí, né? Então, o pessoal todo ficou bem, né? E o Ciro Gomes, que prometeu que depois do segundo turno de 2018, tem um vídeo, ele fala, vou falar depois da eleição a razão muito prática que me faz não fazer campanha de rua, não me engajar na campanha do Haddad, embora declare voto e tal. E aí surgiu aquela lenda de que ele teria ido para Paris, quando consta que ele teria ido para Portugal. É quase, é um continente, mas não foi de fato para Paris. E ele entregou, também entubou. Eu tenho uma hipótese para isso, sabe? Como eu falei, a Finança Transnacional queria esse dossiê, porque dossiê útil é dossiê guardado. A partir do momento em que você expõe, perde o potencial ofensivo de chantagem clandestina, que é com que a Finança Transnacional trabalha. É a dossiecracia transnacional. Eles precisavam de alguma coisa, um seguro anti-Mourão. E é isso daí. Aí você vê, o Haddad aceitou, então, deixar na mão da finança, para poder entregar tudo aí, gente. Reforma trabalhista, tudo que está passando da agenda ultraliberal. É um seguro anti-Mourão para se, assim, ele tivesse um surto psicótico, uma esquizofrenia, e a personalidade paralela baixasse o General Geisel. Aí, para essa eventualidade muito remota, impossível. Tem gente que acredita, Nildo. Tem um pessoal aí que fala, não, tem sim uma ala que vai. Não vai não, não vai não. Mas enfim, para essa eventualidade quase impossível, o pessoal guardou. Essa daí que mela a chapa toda. Mela a chapa toda, né? Então, essas pessoas que estão pleiteando o cargo de MDB da nova ditadura, como Ciro Gomes, como o PT, Fernando Haddad, dentre esses, como Flávio Dino, né, que antes, até outro dia, falava que o sistema da urna eletrônica era inseguro e fraudável. E afirmou que nas eleições de 2010 no Maranhão houve fraude. E fez um recurso, formalizou no TRE, provocou, fez representação à Polícia Federal, pois ignorou, e esse ano passou a dizer que isso é, como é que é? Negacionismo eleitoral. Também tá doidinho para postular o cargo de MDB da nova ditadura. E quem mais? Guilherme Boulos? Alguém que surgiu para o noticiário na Primavera Brasileira, 2013, não vai ter Copa, coluna da Folha de São Paulo e tal. Todo mundo querendo seu lugarzinho de MDB da nova ditadura. Quem depende das graças dos generais para não ser inviabilizado, não ser caixado na ficha limpa, para poder ter caixa 2 e fazer campanha, para poder ter as contas aprovadas e ser diplomado, para, no limite, não ser sacaneado em demasia pela maquininha, e muita gente foi sacaneada pela maquininha nesse domingo, a gente está com elementos muito fortes de que houve fraude nesse fim de semana, no domingo. Essas pessoas não podem falar dessa questão da urna. Não podem falar da juristocracia, do controle da juristocracia, junto com a autarquia militar, de todo o processo político. Não pode falar, não tem como falar, porque eles dependem das graças desses senhores para ocupar o carguinho de oposição autorizada, o do sim senhor, né? O sim e o sim senhor. Não pode falar. Então, cheguei a uma síntese que eu acho interessante, ontem, eu acho. O Ciro Gomes, quando veio repetir na entrevista que ele deu para o José Luiz da Atena, tá todo mundo falando aí do PT, ô Nildo, falando assim, o da Atena tá com o Ciro nessa dobradinha aí e tal, porque ele tá acertando de o da Atena sair candidato ao Senado em São Paulo em 2022, tá? Olha o Ciro Gomes com o da Atena, olha. Ô Nildo, você sabe onde que o da Atena iniciou sua militância política e ficou mais de uma década? O PT.
O Datena se filiou em 92 e só foi sair em 2015. Já na onda aí do fora ela, não sei o que e tal. Pois é, quem inventou o Datena na política foi o PT. Então, cuidado, você que tá criticando. Não que o Datena seja grande coisa, pelo contrário, a gente sabe o que é. Agora, ai, olha aí o Ciro Gomes com o Datena, que horror. Se você for olhar lá na fichinha dele, o partido que ele mais ficou foi o PT, né? Inclusive, ele é raiz, ele entrou antes de chegar ao governo, né? Não é dos oportunistas que viraram petista em 2003, não. Ele tá lá desde 92. Então, cuidado. Mas, enfim, ele lá na entrevista falou várias pérolas, né? Mas dentre elas é a seguinte, repetindo, ipsis literis, a leitura, o spin, né? A pegada, o pitch, o filtro, imposto em consenso, em uníssono. Miriam Leitão, Sérgio Moro, BBC Brasil, Folha de São Paulo e todo o restante, que é o seguinte: PT e Bolsonaro são os grandes derrotados das eleições de 2018. Acabou a polarização e tal. Porque convém a ele esse discurso. Porque ele, aí na síntese que eu botei é o seguinte, eu comentei sempre falando o seguinte: esse aí é o Ciro Gomes, doidinho, primeiro, para ser um MDB da nova ditadura, não precisa ter um, pode ter vários, estão disputando com o PT o lugar de MDB da nova ditadura, mas qual que é o sonho dele? Ficar lá no Sim Senhor, os anos, aí 10, 20 anos, como foi da última vez, para um dia, quem sabe, ser Tancredo Neves. O objetivo dele é esse, né? Que foi ali no acerto por cima e tal, você faz a transição, você é menos ruim, não vai vir com revanchismo pra gente e tal. Então ele aceita ser o MDB querendo ser um Tancredo 20 anos depois. Quanto tempo vai demorar esse ciclo? Eu não sei. Porque eu sei que não tem mais paciência pra essa farsa. Então no domingo, quando o PT Minion veio encher o saco, porque é o seguinte, eu comentando essas coisas da farsa, né, porque o Haddad foi pra cima, falando, olha só, isso aí é presidente da República, compartilhando uma dessas bizarrices do Jair Bolsonaro. Eu botei, você, Fernando Haddad, perdeu pra isso aí, né? O que é pior? Ser isso aí ou perder pra isso aí? Aí veio um PT Minion e colocou assim, perdeu por causa de gente, como é? Não é humorista que ele falou, não, é gente isentona como você. Eu falei, não, peraí. Eu tô na minha timeline do Twitter, falando as verdades, pra quem quer ouvir as verdades, goste ou não de mim, concorde no todo ou não, mas quem vem ver, quer saber, quer ter o único espaço em que a gente pode falar as coisas francamente, aí vem esse, me encheu o saco na minha timeline, falei, olha, acabou. Aí botei lá, olha, esse diálogo aqui, que a gente relatou na segunda-feira após a eleição, sem falar o milagre, não falei quem era o interlocutor de lá, nem quem era o interlocutor daqui, apenas coloquei, olha, o print mostrando que a campanha do Haddad tinha o áudio do caixa 2 do Bolsonaro, para disparo de áudio em massa pelo WhatsApp. Quer saber? Tá aqui, tá aberto. É Piero Leirner e o cientista político Alberto Carlos Almeida, que era o chefe estrategista da campanha do Haddad e por isso levou 190 mil reais da campanha do Haddad. Pronto, é isso. Vê aí a campanha. Quando o Piero pergunta, vem cá, mas e o áudio vocês não vão usar? Ele, não, a eleição vai passar tranquilamente, depois vai haver um tempo para usar o áudio. Aí vai ter uma investigação na justiça, que inclusive já está rolando, e aí sim vai ser a hora de apresentar o áudio. Olha, a gente já está no dia 1º de dezembro de 2020. Então já passaram mais de 2 anos. O áudio nunca apareceu. Sabe por quê? Porque a finança não deixa. A finança chegou, a finança que tem o PT todo pendurado, falou, não, que mané, você usar isso aí, nada disso, tá perdido já esse negócio. Você me dá isso aqui que é o meu seguro anti-general Hamilton Mourão. Se por acaso ele tiver um surto psicótico e baixar o general Ernesto Geisel, né, na eventualidade dele estar na presidência da República. Então, e aí você fala, e o Ciro Gomes? Não entregou, peidou, não falou também, porque quer ser o MDB da nova ditadura, porque quer ser um Tancredo Neves daqui a 20 anos, aí também não falou. Falou que ia revelar a história do áudio, depois parou de falar, nunca mais falou. Embora o Gustavo Castanhon, né, o ghostwriter dele, tenha admitido, num texto em que ele respondia a colocações sobre isso, que nós fizemos aqui no Duplo Expresso no ano passado, né, confirmou ali, de uma forma transversa, né, oblíqua, confirmou realmente que eles sabiam dessa questão do áudio, que isso, em alguma medida, influenciou os ânimos para a determinação de não participar da campanha do Fernando Haddad. Eu mostro aqui, já estou separado também. Então, eu cansei. Aí você vai falar, poxa, Rômulo Maia, por que você não falou isso antes? Né? 2 anos atrás, por que você guardou isso até aqui? Cara, isso é o de menos. É o que eu já falei, Nildo. O dia que me encherem muito o saco e eu apertar os ICBMs que, por enquanto, estão pendurados no mecanismo da mão morta, aí você vai ver o que é bomba. E até, devo falar, né, isso deu até assim, eu fiquei chateado com a situação. Por quê? O Piero Leirner, no programa, ele já tinha
Assim, para bom entendedor, dado a entender quem era o interlocutor. Porque eu nunca falei quem era o interlocutor do lado de cá, mas ele um dia no programa falou, não, mensagem para mim e tal, não sei o quê. E aí, da questão do áudio, aí na mesma oportunidade ele falou, não, porque o Alberto Carlos Almeida falou para mim que em 2018, ali a dias do segundo turno, há coisas mais importantes do que ganhar a eleição. A leitura que o Piero fez era que, no caso, era manter o hegemonismo do PT na esquerda, que, amigo, está arriscado já no planejamento dos militares, não vai ficar. E aí, muitas pessoas dali já pescaram, né, que a conversa era entre o Piero e o Alberto Carlos Almeida, mas nunca de uma forma muito clara. E aí, eu, de saco cheio, no domingo com esse PT Minion, fui e botei. Olha, aqui, cadê? Ó, tava aqui, ó, você viu, tava de boa aqui, ó, no Twitter, aí tava lá, ó, o Haddad botando, ó, isso daí ocupa a presidência, aí colocando aquele vídeo do Bolsonaro sem noção, indo votar lá na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, na Vila Militar, e falando que teve fraude na eleição dos Estados Unidos, além de dizer que deveria haver impressão do voto no Brasil, que a gente defende antes dele, ainda com o Leonel Brizola. Aí o Haddad foi querendo fazer a lacrada dele do dia, botou, ó, isso daí ocupa a presidência. Eu fui lá de boas e botei, ó, pois é, e você, Fernando Haddad, perdeu pra isso aí. E aí recuperei, obviamente, aquele tweetinho fofo dele na segunda-feira, né, ele que enterrou o áudio do Caixa 2, entre outras coisas, não só para ficar a finança transnacional com uma faca no Mourão, mas também para ele ter condição de enviar esse tweet. Porque se na semana anterior ele tivesse soltado o áudio, ele não podia soltar esse tweet de MDB da Nova Ditadura, de oposição, entre aspas, autorizada. Ele vai e colocou em 29 de outubro de 2018. Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte! Ponto de exclamação. Pois é, né? Aí agora ele acha que as pessoas esqueceram isso. Aí veio esse PT Minion aqui, ó, Jorge do Mar. Falei, não me provoca, meu filho. PT Minion, não me provoca, que sempre vai ser ruim pra vocês. Aí Haddad perdeu com apoio de isentões como tu. Aí eu falei, chega! Aí botei. Com a ajuda dele mesmo, né? Do Haddad. Porque ele enterrou o áudio do Caixa 2 do Bolsonaro. O PT não queria ganhar, seu trouxa. Aí eu achei, o cara já vai parar por aí. Não, ele falou, não moro na Suíça. Trouxa se eu acreditasse ou seguisse vocês. Mas seguia, é meu seguidor no Twitter. Esse que é o pior, ó. Follows you, tá vendo aí, ó? Me segue, mas disse que não. Fala assim, ó. Meus amigos que moram na Suécia, Suíça e Alemanha conhecem vocês. Vocês quem? Eu sou a única pessoa da minha casa que faço ativismo político. Não sei vocês. Né? Conhecem vocês de outros carnavais. Fiquei super curioso. Pedi para ele relatar os carnavais, mas ele não quis, não. Eu falei, oportunistas e mentirosos. Eu falei, não, chega. Chega, ele tá dizendo que o Haddad perdeu em 2018 por minha causa, o Boulos perdeu em 2020 por minha causa, e o Haddad vai perder de novo em 2022, ou o Boulos, ou o Dino, ou quem quer que o valha, vai perder por minha causa. Chega, vou mostrar a farsa que é, o acerto que é. Aí botei risos, né? Eu falei, fale então para seus amigos relatarem esses carnavais, por favor. Não vou. Aí ele veio com uma sem noção e falou assim, não, eles conhecem você do tempo do golpe no Chile. Ele botou isso aqui, ó. Ó, tal, não sei o quê. Falei, golpe no Chile? Eu nasci 10 anos depois do golpe no Chile. Como é que o pessoal me conhece lá desde o Estádio Nacional? Eu falei, gente, mas que é isso? O cara tá, não sei, me dá essa droga aí que é muito boa. Mas aí eu fui, já resgatei aqui, coloquei lá o textinho do Gustavo Castanhon, lá de outubro, 16 de outubro de 2019, um ano depois daquela eleição, esclarecimento sobre o Duplo Expresso, que foi quando no ar eu falei que o Ciro Gomes sabia, disse que ia falar do áudio que o Haddad enterrou, e depois da eleição mudou de ideia, né? Deveria no mínimo dizer aos seus eleitores por que mudou de ideia. Aqui o Castanhon confirma, ele vai. Número 5, aspas para Gustavo Castanhon, ghostwriter do Ciro Gomes, do projeto alegadamente Nacional de Desenvolvimento. Aí daqui, ó, aspas Castanhon. Número 5, há coisas sobre a decisão de Ciro de não fazer campanha de rua por Haddad no segundo turno passado que ele não deve revelar, simplesmente porque não tem provas. Bom, quem diverge do Castanhon é o autor fantasia, o subscritor fantasia dele, que disse no vídeo que ia falar assim, mesmo não tendo provas, né? Era uma informação suficiente para ele tomar essa decisão grave de não participar da campanha de rua. Por que ele não ia falar isso? Ele não ia mandar o Haddad para cadeia. Ninguém aqui está querendo provas para mandar alguém para cadeia. A gente está falando do Tribunal da Política. E no Tribunal da Política, ele condenou o Haddad com essa decisão grave, que pautou a ação dele de não participar da campanha. Então, e ele diz que ia revelar, e depois é convencido a não revelar. Eu quero saber por quê. Mas aí segue o Castanhão. Mas temos muitas convicções. Ó. Então, admite, ó. Aí, olha, atenção agora, Nildo. Quanto à questão pública do áudio de Bolsonaro,
Esse aí, pedindo caixa 2 para disparo em massa de WhatsApp. Aí segue o Castanhon. Que o PT afirmou que tinha e não divulgou. Quem tem que ser pressionado para esclarecer que tipo de jogo fizeram com isso é o PT e o Haddad, não o Ciro. Bom, eu concordo e discordo. Eu acho sim que o PT e o Haddad têm que esclarecer, e eu venho cobrando isso desde a segunda-feira após a eleição, quando eu publiquei o print, sem dizer quem era, que era o estrategista-chefe da campanha do Haddad, dizendo que tinha o áudio que não ia usar, pro Piero Leiner, mas o Ciro Gomes também, porque ele prometeu. Então quem diverge de você, Gustavo Castanhon, é o Ciro Gomes. Eu separei aqui o trechinho, ó, em que ele fala isso. Ó, atenção, Ciro Gomes entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. E ficou por isso mesmo. Não falou. Foi convencido, como o Haddad também, a não só o Haddad não publicar o áudio, o Ciro Gomes sequer falar que o áudio foi o motivo principal para ele tomar essa decisão, porque não ia participar de uma farsa. E quem me falou isso, Nildorito, são pessoas assim do círculo íntimo do Ciro Gomes. Eu já falei, a terceira pessoa que me falou, o Haddad tem o áudio, decidiu enterrar, eu já estava no caminho do ônibus, do trem, para ir para Zurique votar. E eu tinha me colocado, meio que arbitrariamente, né, aquela coisa, tentando de todas as formas encontrar uma justificativa para votar no Haddad, e não me abster naquela eleição. Falei, não, se 3 pessoas... eu preciso da terceira pessoa, já tinha 2 ali. Uma da Folha de São Paulo, essa da campanha do Haddad, não menos do que o estrategista-chefe, Alberto Carlos Almeida, falando que tinha o áudio que enterrar. Os colegas da Patrícia Campos Melo falaram, ih, não, foi o Haddad que passou, rolou aqui na redação, o pessoal enterrou mesmo. Eu falei, não, se uma terceira pessoa me falar isso, aí eu não tenho como votar no Haddad e tal. E aí, no caminho do trem, a pessoa do círculo íntimo do Ciro Gomes falou, é isso mesmo. Não, vai lá pegar, Rômulo, pega aquele vídeo lá do Ciro Gomes, presta atenção quando ele fala da razão muito prática. É isso aí que ele tá falando. É o áudio do Caixa 2 e tal. Então, né, por que ele foi convencido a não falar mais disso? Eu sei que eu cansei. PT Minion, não me provoca, que sempre acaba mal pra vocês, né? E aí ele insistiu aqui, e aí eu enchi o saco. Falei, ó, o Piero Leiner já abriu a fonte. O print é a conversa dele, Piero Leiner, com Alberto Carlos Almeida, estrategista-chefe da campanha do Haddad, pelo que ele levou R$190 mil de papel passado. Aqui eu vou mostrar um fio com recibo e tudo, ó. Peça pra ele, o Alberto Carlos Almeida, negar. Aí coloquei o print aqui, ó que bonitinho aqui, ó. Tarararará. Aí o Piero pergunta, ué, mas não é eleitoral. Aí pergunta o Piero, com o áudio fica aprovado o Caixa 2 do Bolsonaro. E mera eleição. É sério que o Haddad acha que vai ganhar? E aí responde Alberto Carlos Almeida, estrategista-chefe do Haddad. A eleição irá ocorrer normalmente. Depois dela haverá uma investigação. Aliás, que já começou. Aí caberá o áudio e muito mais coisas. E o Piero respondeu, exasperado, meu Deus. E a conversa acabou por aí. Aí o pessoal, né, eu não fui provocar não, eu falei o nome e nem marquei ele, embora eu siga no Twitter. Aí o pessoal foi lá cavar ele, achando que ele ia negar, né, não tem condição. Se ele negar, aparece o print sem tarja, simples assim. Então não tem condição, aí o pessoal foi lá questionar, cadê aqui o sujeito? Foi botar, oh meu Deus, cadê aqui? Tá... Ah, assim, depois, né, o Piero é um cara de paz, o Nildo, é assim, eu sou o mau policial, o Piero é o bom policial, ele ficou meio assim, ai, mas pô, botou aí na berlinda e tal, eu não abri a fonte, eu falei, diretamente não e tal, o pessoal mais esperto já tinha sacado, mas aí eu, né, resolvi então fazer justiça e esclarecer aqui depois o seguinte, ó, precisão. Eu, Rômulo Maia, abri a fonte nesse particular. Piero Leiner apenas comentou no programa ter ouvido do mesmo Alberto Carlos Almeida, da campanha do Haddad, que procurou Leiner. Eles procuraram Piero Leiner, não o contrário, que há coisas mais importantes do que ganhar eleição. Aquela eleição! Aquela da civilização contra a barbárie, do fascismo e tal. Pois é, eles achavam que havia coisas mais importantes do que ganhar aquela eleição para perder para isso daí, né, Haddad? Lacradinha do dia. E aí eu botei aqui a questão do Ciro Gomes, inclusive, por esses dias aí, ô Nildo, alguém lá do apoiador do Ciro Gomes levantou as contratações do PT do Alberto Carlos Almeida como consultor aqui, de governo, para fazer pesquisa de opinião e da própria campanha do Haddad, porque eles percebem, não sei se não acompanho tanto, mas acredito que seja verdade, eles percebem uma alegada implicância do Alberto Carlos Almeida com o Ciro Gomes em favor do PT. E aí eles foram buscar aqui as relações comerciais do Alberto Carlos Almeida com o PT para dizer que não seria o que ele coloca no Twitter análise e sim propaganda de alguém interessado, que não haveria esse distanciamento, né? Então por isso eu coloquei aqui porque há inclusive esse demonstrativo do pagamento de R$190 mil e o vínculo oficial de papel passado do Alberto Carlos Almeida com a campanha da Haddad, sendo o interlocutor que falou ao Piero Leiner que
havia coisas mais importantes do que derrotar o Bolsonaro, que eles iam enterrar por ali o áudio, que iam usar depois, o que não fizeram até aqui. Aí, ó, aí marquei aqui a galera toda e tal, e é isso, Anildo. Aí o Piero veio falar o seguinte, né? O Piero falou, pô, mas né, ficou chata a situação e tal. Ele falou, pô, mas vale a pena isso e tal, né? O Carlos Alberto Carlos Almeida. Aí eu falei o seguinte, né? Eu falei, ó, Piero, me desculpa, realmente eu deveria ter batido com você antes, mas o sangue ferveu. Porque foi isso em 2018, vai ser em 2020, falar que o Boulos perdeu por causa de isentões, e vai ser, já está preparado em 2022, vai ser esse papo aí de novo. Então não é... obviamente que não foi o Alberto Carlos Almeida que tomou essa decisão. Essa decisão é do mais alto círculo. Eu não sei nem se o Lula, aqui àquela altura estava preso, foi consultado, acredito que sim, de repente, para enterrar isso aí. Agora, todo o comando da campanha do Haddad enterrou. O pessoal da Folha de São Paulo, proprietários, direção, Patrícia Campos Melo, ela negou, inclusive, ela mandou uma mensagem privada no Twitter falando, não, olha, se alguém te falou que rolou aqui na redação, não rolou, eu não vi esse áudio não e tal. Bom, 2 colegas dela de redação falaram, não rolou sim, passou na mão dela, passou e edição e diretoria e o cacete e tal, todo mundo aqui sabe disso. E Ciro Gomes idem, como fica óbvio, inclusive, pelo pronunciamento público, por escrito, do Gustavo Castanhon. E eu falei, então é isso, Piero, assim, não dá, eu quero pelo menos ter a liberdade. Você me desculpa, você quer ficar tocando a flauta, mas você é desonesto, quer ficar enganando o gadinho, ai, né, que bonito, time, boi bonito domingo, na próxima vai dar e tal. É seu direito, embora eu despreze você, é seu direito. Agora, eu, na minha timeline, nas minhas redes sociais, atacadas, tiradas do ar pelo imperialismo, como na última sexta-feira, mandando a real pra quem quer ouvir a real, você vem me encher o saco? Cuidado, porque você vai cair mal. Vem tosquear, vai sair tosqueado. Tá? Eu tô com muita coisa ainda pra falar sobre isso hoje. E o Dorix, desculpa a exasperação, desculpa ter meu chá de cadeira, mas hoje é pra mandar a real. E por isso eu botei aqui, ó, finalmente, revelada a armação nas eleições. Estimado Rômulo, expressionautas, veja, a tradição política brasileira, que é a tradição da classe dominante, é a tradição por excelência da conciliação. Então, qualquer coisa que fuja desse roteiro é considerada como provocação da direita, loucura, franco-atiradores. Não tem relação para essa gente como busca, na verdade. O sujeito fala de vida pública e de política aberta e pequenos segredos que podem revelar como funciona o exercício do governo e o exercício do poder são considerados quase como uma ameaça à República. E, em alguns casos, de fato, constitui uma ameaça à República. Portanto, aquela assertiva de uma filósofa da direita, Hannah Arendt, que política e verdade não coincidem, eu sempre respondo para a gente que afirma esse bordão, que política e verdade não coincidem na partitura burguesa. Numa partitura que enfrenta o establishment, que enfrenta o poder, o governo, todos esses políticos vulgares que nos governam, que pretendem nos governar, política e verdade tem que ter uma reconciliação. Porque ou a gente produz essa reconciliação, ou o povo continuará, de maneira justificada, a ter um asco da política. Então, para a imensa maioria dos trabalhadores, a política se tornou uma arte de enganar, que o político vulgar diz que é a arte do possível, importando, como queria Fernando Henrique Cardoso, supostamente as teses de Max Weber em política e ciência como vocação, e que, na verdade, não tem nada a ver com Max Weber. Max Weber, inclusive, coloca lá no final, de maneira muito clara nesse livro, que todo aquele que quer transformar apenas aquilo que está ao alcance das suas mãos terá que lutar por uma revolução completa, se quiser alcançar um mínimo de mudança. Então, olha, é um bordão que eu encontro tiradas dessa nos textos e nos discursos do Che Guevara. Mas aqui é uma arte de manipulação que se presta o acadêmico, que se presta o político famoso, nacional e internacionalmente, como Fernando Henrique Cardoso ou Lula, que se presta os aprendizes de feiticeiro, todos eles
introduzidos na arte de enganar o distinto público, fazendo pequenos compromissos com a aliança. A política, Rômulo, se transforma na arte de estabelecer pontes com os poderes estabelecidos. E não algo que teria que ser fundamental, que o político arrisque seu pescoço pelaquilo que ele acredita. E que, ao arriscar seu pescoço, não se sinta nenhum herói, porque ele está jogando o pescoço com a imensa maioria do povo, que hoje nós temos aí já milhões de desalentados, possivelmente a maior taxa de desemprego na história do país, que já vai superar o 20%, de tal maneira que nós vamos chegar em breve a uma cifra de 25, 30 milhões de desempregados, os salários em queda, um abismo social na maioria da população, e os políticos, Romo, e expressionautas, na arte de como é que eles vão sobreviver nesse caos. É uma coisa importante, é uma coisa interessantíssima. O sujeito, o povão arriscando a sorte, o pescoço, sua família, seus amigos, todo santo dia. E os políticos treinados na arte do cálculo econômico e do cálculo político. Jogo aqui para fazer uma pontezinha lá. Alivio aqui para me tornar viável amanhã. Acumulo aqui para fazer novas alianças. Então, a política não é mais a arte de tomar lado no conflito, mas precisamente a arte cínica de dialogar com qualquer um. Como se, numa espécie de diálogo, de uma teoria da ação comunicativa lá Habermas, pudéssemos resolver os problemas. Até o Habermas, nos seus livros últimos escritos, dizendo, olha, foi uma ingenuidade a teoria da ação comunicativa. Ele próprio. Mas isso eu estou lá no nível da filosofia, digamos, num dos papas, dos filósofos admitidos, nem estou falando de Hegel, menos de Marx, estou falando de Habermas. Mas o político vulgar no Brasil, que envolve não só o político com necessidade eleitoral, mas os aprendizes, os candidatos a vereador, o candidato a prefeito, os sindicatos, o jornalista que quer ter o seu minuto de fama, ter um programa na Globo, na CNN, nos monopólios, eles todos são treinados na arte poliana, nessa arte rara, Romulo, expressional, de ver o lado bom em tudo. É um fenômeno que merece maior atenção, meus caros expressionautas. É o sujeito que, no meio de um caos total, no meio de uma desagregação social gigantesca, com o aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, com o empobrecimento das maiorias, com o caos urbanos, com a dependência científica e tecnológica, com o aprofundamento do colonialismo cultural, com a falta de controle sobre o território e as riquezas nacionais, e tudo desabando, com a corrupção nos tribunais, com o Congresso atravessado por famosos e ainda não descobertos ladrões, né? Alguns famosos, alguns cadáveres, como José Serra e Aécio Neves, por exemplo, que são dois cadáveres lá dentro, atuando unicamente para não terminar seus dias na cadeia, como coloca a imprensa, e os políticos aqui fora, tentando na arte do bom mocismo dar uma saída para uma sociedade que está mostrando-se numa lógica de situações extremas. A direita, ao contrário, Rômulo. A direita dobra a aposta. A direita vai no nervo. A direita simula falar a verdade. E nesse lusco-fusco, na falta de uma alternativa crítica, que não só diga que não há mais espaço para conciliação, que a pratique no discurso de campanha, que inscreva no programa do partido, que oriente sua vida por isso, essa esquerda não consegue e não conseguirá se figurar como uma alternativa aceitável para as maiorias. Então, nós estamos numa situação realmente difícil no Brasil, num continente que está acirrando as contradições e algo que eu tenho repetido aqui cada vez mais.
numa crise econômica que não tem saída na Europa, não tem saída nos Estados Unidos, e está cobrando um preço, expressionautas, gigantesco no nosso país. O continente inteiro sendo devastado por rebeliões sociais, explosões de massas urbanas e camponesas, manifestações contundentes de países que têm uma grande densidade de população indígena, numa contestação da ordem, e não consegue afirmar, como fez no início dos anos 2000, sequer uma alternativa progressista. Ao contrário, o que eu começo a observar em toda a América Latina, e aqui no Brasil também, é a feição, não só de um autoritarismo em geral, mas de um Estado policial, que eu sempre digo, a configuração mais acabada hoje é o Estado, o terrorismo de Estado que nós observamos na Colômbia. Aquela realidade não está distante de nós. O chamado progressismo não consegue encontrar uma saída no Peru, não consegue encontrar uma saída no Chile, não consegue encontrar uma saída na Guatemala, não consegue afiançar uma saída para o governo de Andrés Manuel López Obrador, não avança em nenhuma parte. E a direita montando um cenário que, a todas luzes, é uma saída contra o atual sistema. Não contra o sistema capitalista, obviamente, não contra o subdesenvolvimento e a dependência, não para resolver nenhum dos problemas, mas para afundar isso que o cientista político, o acadêmico, acomodado na sua vida pequena burguesa, chama de democracia, e que o cidadão comum na rua diz é um sistema nefasto, apodrecido, e apodrecido por áudios como esse, com práticas como essa. Perfeito, Nildo. Eu agradeço muito você fazer esse enquadramento estrutural, né, tão caro ao marxismo, do qual a gente tanto proveito pode tirar. Mas eu queria trazer mais, de novo a atenção para a gente ir batendo bola sobre esse episódio específico, né? Então, algumas outras coisas que eu queria trazer, não sem antes falar para você que está ouvindo a gente do plano de contingência. Se essa live for derrubada como foi na sexta-feira, você fala, pô, Ron, você acha que vai ser derrubada de novo? Está indo pelo mesmo caminho. Ó, aqui já vou botar na tela, ó, já estou aqui no meu quadro de administrador da transmissão, ó, desmonetizado de uma forma que não dá nem para eu recorrer. Ó. Normalmente você bota aqui ativar e tal, aí tem recurso e tal. Nem tá dando, tá vendo? Não tem nem como mudar. Ó, se botar desativar, aí ele deixa. Aí se eu for botar ativar, não tem nem recurso mais. Foi assim que começou também. Já no meu manual de abertura já estava assim, ó, não tem recurso possível. Então pode ser no mesmo caminho. Eu vou mostrar aqui para quem não acompanhou o que aconteceu sexta-feira, para você ver o nível, né? Inclusive, formalizei, mandei uma reclamação, porque aqui não tem trouxa, não. A gente faz tudo, né, guardado, para ver se esse pessoal, no mínimo, a gente consegue encarecer um pouquinho, né, esse tipo de ação. Aí, olha só, quando o Pepe Escobar chegou dando furos, em primeira mão, em nível global, da história de qual que era o verdadeiro significado do apito de cachorro do Kraken, lá da senhora Sidney Powell, né, advogada para-trampista. Olha só, daqui, veja como ficou a transmissão durante 2 horas do programa de sexta-feira. Toda truncada, pulando de 10 em 10 segundos, sei lá, e todo mundo, evidentemente, foi embora. Né? O que salvou, Nilda, que a gente estava gravando, assim como, evidentemente, eu estou gravando hoje, e também, porque a gente está transmitindo ao vivo para o VK. Aí você veja aqui como é que ficou o programa de sexta-feira. Eu vou dar play. Silvânia, perdão. E Philly, pelos Estados Unidos, eu sempre, na campanha de 2 da manhã às 6 da manhã, eu peguei os dados principais do que a eleição de 2020 vai... Você vê, é ininteligível, porque ele fica pulando de 10 em 10 segundos e o objetivo era esse. Não derrubaram a live, né, como de outras vezes, para, não gerar um link novo que fosse direito, mas deixaram 2 horas a transmissão assim, enquanto o sinal para o VK e até para algumas redes dos Estados Unidos que naquele dia, na sexta-feira, eles esqueceram, eu tenho certeza que essa semana eles não vão mais esquecer, que foi o Twitter, né, o Periscope e o Twitch. Esse ficou perfeito para você ver que não tinha problema nenhum na minha internet e principalmente o VK. Então, já desconfiado de que isso pudesse ocorrer, já que hoje eu vinha, né, prometi no título e ia entregar, desmascarar a farsa eleitoral e que todo mundo aí tá combinadinho, é Arena e MDB da nova ditadura de novo, sim, é isso aí, né? Aí eu falei, bom, como essa mensagem é muito problemática, né? Essa é a verdadeira mensagem revolucionária na quadra atual, não é por isso que é atacada de todas as formas e derrubada. Eu queria ver o pessoal que oferece formação marxista em 8 minutos, em videozinho. Tem gente até genérico seu, Nildo, que fala em Revolução Brasileira e tal, em 8 minutos no YouTube. Esse é promovido por veículo
de George Soros, mais de um, né? Media Ninja, DCM, os dois recebem lá, Open Society, 171, né, do Daniel Dantas, é promovido por oposição, por Intercept, por Caetano, Pedro Bial, Rede Globo. Então, até, assim, se não tomar muito cuidado, o discurso falar genericamente Revolução Brasileira até tá convindo, o pessoal então tem que tomar esse cuidado para ver como diferenciar, para trazer esse ataque que eu recebo de que realmente está sendo revolucionário. Eu não sou revolucionário, eu sou pequeno burguês, carola e tal, mas essa mensagem que está sendo no sentido de disrupção da ordem, né? Aí realmente eu quero que, como eu falei para você, Nildo, eu quero no mínimo que os outros sejam tão atacados quanto eu, mas eu queria que fosse até mais. Porque se eu sou o viado, carola, pequeno burguês da Suíça, sofro esse nível de ataque, como é que os capa preta, faca na caveira, da revolução e não sei o quê, em 8 minutos no YouTube não são? Tinha que ser mais atacado do que eu e não promovido, né? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Mas então, como eu já estava desconfiado que isso ia acontecer, eu preparei aqui o plano de contingência. Então, meu amigo, minha amiga, se cair a transmissão no YouTube, se começar a pular e tal, não fique enchendo o meu saco, como você foi na sexta. Você não. Ai, mas eu fui direto. Então não é pra você, caralho. Desculpa, hoje de palavrão não é pra você. Se você tá fazendo tudo certo, se você compartilha, fica quieto, é pro outro idiota que ficou enchendo o saco na sexta. Ai, tá travando, que desrespeito. Compra uma internet melhor. É pra esse imbecil. Tenha sua paciência, você está fazendo a sua parte. Eu tenho que ter paciência. Às vezes ela é superada, né? Porque o saco tem limite. Mas então, plano de contingência, os moderadores estão instruídos a fazer essa indicação no chat, se mais uma vez começar esse pulo truncado no YouTube. Olha só, vai lá para duploexpresso.com, ó, fazer junto. Ó, tá aqui, ó, home. Aí chegando no duploexpresso.com, você vai encontrar, olha, primeiramente, tenho certeza, ou pelo menos gostaria de ter, que você, ao ir lá ao site, você já colocou a sua assinatura no campo de e-mail. E-mail não tem algoritmo, não tem derrubar. E-mail às vezes é a panela velha que faz comida boa, né? Em tempo de rede social, o bom mesmo, seguro mesmo, é o bom e velho e-mail. Aí você vai, assina, mas enfim. Você já tendo feito isso, está lá na nossa homepage, com as nossas publicações, né? E aí, um trabalho danado, Nildo. 7 milhões de ataques por hora para derrubar esse sitezinho aí. A gente contando com os hackers ativistas. Já derrubaram, 2 vezes hackearam esse ano. Até aqui, depois, a gente já botou aí coisa do Arco da Velha. Aquela minha comunicação com a polícia aqui denunciando. Dario Messer, Daniel Dantas, Kroll. Os bichos fizeram tudo para invadir o site. Não conseguiram, né? Aumentaram em uma ordem de grandeza de 700 mil ataques por hora para 7 milhões. Até aqui estamos resistindo. Então, é porque, pela importância que a gente dá isso. Aí você vai lá, vai estar a primeira postagem em cima, ó, finalmente revelada a armação nas eleições. Aí você entrando, você vai encontrar a primeira janela. Opa, não entrou? Ixi, vamos lá. Entra aí, meu filho. Ó, a primeira janela, essa aqui do VK, para onde a gente está transmitindo ao vivo. Aí o que aconteceu? Se o pessoal, mais uma vez, partir para aquela de denunciar em massa que eu e Nildorix estamos promovendo pornografia na rede, para esse recurso aqui de incorporação, a janelinha, você não sabe, embedding, a janelinha ficar integrada na página para facilitar para pessoas preguiçosas, foi isso que eles impediram na sexta-feira com a denúncia em massa. Aí o pessoal, eu tô indo lá, tá quebrado então. Aí para evitar isso, eu coloquei aqui embaixo, a gente vai aprendendo, aqui é corrida de gato e rato. Na sexta-feira eles fizeram isso, hoje eu já trouxe a solução. Embaixo eu botei, ó, VK no navegador. O que acontece? Se essa daqui virar pornografia, tá bloqueado, aí você vai nessa aqui e abre essa janelinha. Aí você não precisa... Atenção, você não precisa ter perfil no VK, não precisa, se você tem perfil, não precisa estar logado, nada. Qualquer pessoa com navegadorzinho, Explorer, Safari, Google Chrome, o que for. Aí você clica nesse linkzinho aqui embaixo, se esse aqui de cima não estiver funcionando, a janelinha bonitinha, você vai cair nessa janela, tá vendo? Aqui ele tá aqui falando, ó, Rômulus Maia, se inscreva, né, entra, ó, então não tô logado no VK. Você vai lá e vai estar passando, como tá passando. Se isso acontecer, mais embaixo também tá a do YouTube, que é onde a gente conquista escala. Então, esse é o plano de contingência. Se o pessoal, mais uma vez, fizer problema. E tem mais, Nildo, se o pessoal falar, mas no YouTube a gente conseguiu diminuir muito, porque o YouTube é que dá escala, e o Facebook e tal. Eu faço igual eu fiz na sexta-feira. Os caras fizeram e derrubaram. O programa está sendo gravado, certo? Aí eu corto a parte que foi censurada e boto depois. Ainda entro ao vivo, que eu fiz na sexta-feira, na madrugada. Então o pessoal que nos acompanha no YouTube foi lá e viu, ó. Eu fui, cadê aqui o canal, ó? Fui na madrugada, de sexta para sábado. Primeiro mudei o título do programa de sexta, né? Botei, ó, versão sabotada. Aí qual que era o título original? Pepe traz o furo. Pânico no Vale do Silício. A vingança de Trump. E aí eu fui e fiz uma outra transmissão com o trecho que tinha sido censurado. Esse aqui, ó. Deixa eu tirar o som aqui, ó. Hashtag Kraken 2 pontos. O vídeo censurado de Pepe Escobar. A vingança de Trump. Porque além de transmitir ao vivo, a gente tá gravando. Então, mesmo você aí do vovô, do pessoal
para quem o vovô liga fora do Brasil, sei lá quem é, você dá crawl, você pode fazer, mas vai do mesmo jeito. Aí você vê, a gente subiu depois, em reprise, 33 mil. Então, não vai adiantar. Vocês podem atrasar, podem contar com um pouquinho da preguiça das pessoas, mas a mensagem vai passar. E não venha me encher o saco, porque aí a gente escala o conflito, que nem eu fiz com esse sujeito que veio me encher o saco no domingo. Então, Nildo, voltando para a questão aí do áudio, olha só, mais elementos aqui, né? Fiz menção ao tweet do Zé de Abreu. Ó, jogando aí no seu Google, ó, Zé de Abreu, bala de prata Bolsonaro. Né? Ele que já foi do PSDB, já foi do PMDB, e desde que o PT chegou no governo federal, virou do PT. Né? O Zé de Abreu. Você vê aí, né, o pendor ideológico, biruta de aeroporto, catim, né? Aí tá aqui, ó. Lá no Twitter dele, na última semana de campanha, olha aí, ó, 26 de outubro de 2018, dias antes da votação, e eu já sabendo de tudo, e calado, e eu falava, o Nildo, eu falava no programa, aquilo que o Glauber Braga chamou aqui de tentativa de intimidação, eu falava no ar, eu falei, olha, eu quero que o Haddad não faça isso de enterrar o áudio, falando entre o primeiro e o segundo, fala assim, porque senão, na segunda-feira depois da eleição, eu vou ser obrigado a soltar o print, tentando fazer pressão republicana, a intimidação não, Glauber Braga, porque é res pública, a coisa pública, é o Brasil. Se eu sei de uma coisa, se eu sei que a pessoa está operando suas condições em benefício próprio, prejuízo do Brasil, eu uso mesmo, jogo pra rede. E aí nesse caso falei, olha, eu quero que o Haddad use esse áudio, porque senão na segunda-feira eu vou ser obrigado a soltar o print e tal, minha pressão não adiantou, né, ou intimidação, como falaria o Glauber Braga. Aí você vê, antes disso, o Zé de Abreu colocando lá, esta noite ninguém dorme do lado de lá, eles sabem que o anticristo tem culpa no cartório. Hashtag virada com o Haddad. Amigo, amiga, lembra desse fim de semana? Virada com Boulos, live da virada, não tinha um papo desse? Pois é, vai ser igualzinho 22, amigo. Vai ser igualzinho. Cadê o outro print aqui do sujeito falando? Aqui, ó. Um passarinho me contou que amanhã, isso ele botou no dia 26, ó, que amanhã o programa de Haddad terá uma bala de prata contra o anticristo. Vai ser um pega pra capar. Vamos continuar na hashtag virada com Haddad, que a vitória tá perto. Gente, tá igualzinho que o pessoal tava falando aí nesse fim de semana. Mas eles vão pegar esse aqui, copiar e colar para 22, 26, 28, 30. Enfim, o Zé Dirceu não falou isso? Que vai passar 10 anos de inverno. Aliás, Zé Dirceu, daqui a pouco tem a parte dele aqui, né? Que ele publicou um artigo ontem, Limited Hangout para dizer o mínimo, né? E você vê que eu tô cobrando há muito tempo. Ó. Em maio, eu botei de novo. O Ciro Gomes foi e botou em 26 de maio o seguinte, ó. General Heleno age como qualquer político corrupto. Tenta matar o carteiro para não ter que ler a carta. Ao só me atacar, se exime de responder às questões que pontuei. Vamos a elas. Aí blá, 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 falando, né? Como se estivesse aí enfrentando os generais. Eu falei, quem enfrentar os generais? Quem enfrentar o general que está pendurado no áudio, Ciro Gomes, do qual você sabia e disse que ia falar depois da eleição e, por algum motivo não explicado, entrou no entendimento para enterrar também? Aí eu botei aqui, ó. Ô, Ciro Gomes, bora botar o áudio do Caixa 2 do Bolsonaro para jogo? E bater com seriedade? Não com frufru, né? Com telequete? Se você não tem, Ciro Gomes, como eu acho que não tem, não chegou a minha informação que você tivesse, mas você sabia que tinha e o seu ghostwriter falou que tinha, conte que o Haddad e a Folha tinham o áudio do Caixa 2 do Bolsonaro e enterraram. O áudio mela a chapa Jair Bolsonaro, generais entreguistas, né, com a pessoa física General Mourão. E botei cópia General Heleno, cópia General Mourão. Até aqui, se eu tiver errado, peço que no chat alguém nos conte se ele já resolveu falar sobre isso. Me parece que não, né? E aí eu fui procurar, olha só, o próprio Haddad, cobrado depois disso, né, ele entubou, foi ali nesse momento aí. Na última semana você vê que estava gravado o programa para falar disso. A Patrícia Campos Melo fez um crescendo, começou a pauta na segunda, a publicação na quarta, a sexta era bomba. Então, à noite viria o programa do Haddad, da quinta, sexta de manhã, né, a Patrícia Campos Melo com o áudio na Folha de São Paulo e tal. Aí você viu a Laura Carvalho, economista, que inclusive fez a parte econômica do candidato do seu partido, Nildo, naquele ano. O Guilherme Boulos, justamente o Guilherme Boulos. Ela foi e botou o seguinte, ó. A Patrícia Campos Melo é uma das melhores jornalistas atuando hoje no mundo. Ela está sofrendo agressões nas redes por conta da excelente reportagem, é uma série, né? Foi uma série que terminou frustrada, que fez sobre hashtag Caixa 2 do Bolsonaro. Toda a minha solidariedade a ela
e aos que trabalham pela verdade. A verdade ficou pelo caminho, né, Laura? Patrícia, eu já registrei aqui que você negou, que passou pela sua mão, mas 2 coleguinhas seus de redação falou que passou sim, né? Então, eu sou obrigado a dar as 2 versões, e me parece mais verossímil, sabendo que passou pelo Haddad, o Alberto Carlos Almeida falando que enterrou e sabendo que eles entregaram para você, enfim, fica difícil acreditar na sua versão. Mas olha só, o próprio Haddad, depois que recebeu, falei. Bom, recebeu instruções para enterrar, ele foi cobrado por todo mundo nas redes, aí foi lá dizer o seguinte, não, um disse-me-disse, olha isso. Então, você vê, um candidato à presidência da República, ué, cadê o print? Cadê aqui, ó? Ah, tá aqui, ó. Tá no Twitter dele, não apagou não, Nildo, tá aqui, ó. 18 de outubro. Aí o pessoal, Haddad, cadê essa porra? Você falou que tinha um áudio do Caixa 2, cadê isso? Aí virou disse-me-disse. Ó, diz o Haddad, então, depois que foi instruído pela Finança Transnacional a enterrar e também para ter condições de mandar aquele tweet fofinho, reconhecendo a derrota e desejando boa sorte. Ó. Aspas para o Haddad. O deputado Jair Bolsonaro participou de um jantar em que pediu recursos para o WhatsApp. Todo mundo sabe disso. Foi publicado na imprensa, inclusive, pela revista Piauí. Ah, então foi mais um veículo aí, o do João Moreira Salles, pro qual ele mandou, né? Pro qual ele mandou. Mas ele virou, disse-me, Haddad? Porra, tu tinha o áudio, cara. O que aconteceu? O que foi mais determinante? A Finança Transnacional falar pra você que queria guardar isso com uma faca no pescoço do general Hamilton Mourão, que não estava pendurado ainda, tem toda a divergência com o general Hamilton Mourão. A sua posição subalterna aos Estados Unidos e a visão que ele tem neo-escravagista para a população brasileira de sangramento subalterno do Brasil. Mas o fato é que, pelo que eu investiguei, Nildorix, ele é uma pessoa, desculpa, isso não é mérito nenhum não, tá? Isso não é mais que obrigação. Fora aquela história aí de sei lá o quê, de uma licitação vagabunda, que tem alguma coisa, falou, não, ali foi mais inépcia administrativa do que qualquer coisa. Não teria uma coisa assim determinante para botar uma faca no pescoço dele se ele surtasse e baixasse o Geisel. Aí o pessoal falou, não, então por via das dúvidas, guarda esse áudio aí e tal. O pessoal do PT não quer ganhar mesmo, que seria ingovernável. Né, se eles ganhassem aquela eleição, entrassem no governo. Se 2015 já não conseguiu, você imagina 2019 com os bolsonaristas ensandecidos. Não queriam. O Zé Dirceu já falou, é só daqui a 10 anos que a gente volta, porque o sofrimento vai criar consciência de classe e tal. Então, amigo, amiga, se você quer se inteirar dessa história do print, lá eu prometi, porque eu não queria essa sacanagem de dizer, a culpa foi sua, você falou. Então eu falei, esperei a segunda-feira, depois da eleição, aí pá, botei o áudio, não falei que era o Roberto Carlos Almeida falando com o Fernando Haddad, não, perdão, com o procurador, com o sujeito lá, o Alberto Carlos Almeida. Mas tá aqui, ó, a matéria lá, 29 de outubro, dia seguinte, ó, print bomba, 2 pontos. Haddad tinha o áudio incriminando o Bolsonaro no caixa 2 do WhatsApp. Cadê? Cadê Haddad? Cadê Patrícia Campos Melo? Cadê o comentário sobre isso que você prometeu, Ciro Gomes? E aqui, resgatei tudo, ó, tá aqui o print, né, que estava tarjado. Se negasse, não negou, ele foi lá provocado, já admitiu que era ele mesmo, né? O contrário senso, digamos assim, o Alberto Carlos Almeida. Vou mostrar aqui a manifestação dele no último domingo. Tá aqui o print, né, que a gente guardou, tá aqui o tweet do Zé de Abreu, tudo que bonitinho, é o meu falando. Aí, ó, o blog do Ismael foi saber com o pessoal da campanha e falaram o seguinte, ó, os dirigentes petistas silenciam sobre a estratégia e o disparo fatal na campanha do adversário. Era a história da bala de prata que eles foram convencidos a enterrar, né? Aí aqui embaixo também tem o link para esse tweet, ó. Aí aqui a Laura Carvalho falando da Patrícia Campos Melo, que também consta que foi convencida por algum motivo, quem sabe esteja relacionado ao prêmio lá no Washington Post, né? Vai saber. Aí tá aqui, ó, tá, e aqui o tweetinho do Haddad. Cadê o tweetinho do Haddad? Você vê ele falando e tal. Eu recuperei, você vê, tudo isso só tá salvo no Duplo Expresso, ó. O tweet dele aqui, se você clicar, você vai abrir esse tweet do Fernando Haddad, falando que, gente, como assim? Por que vocês estão me cobrando? Todo mundo sabe. Tem até na Piauí. Tem até na Piauí. Pois é, isso daí. Ó, então, por fim, colocar aqui o sujeito admitindo por uma via transversa, né? Eu peguei esse fio, Nildo, e botei aqui, ó. Chega de farsa, né? Meu saco encheu. Já pedi em privado, peço em público desculpas ao Piero, porque não tinha, ele, né, assim, as pessoas mais espertas tinham sacado, mas ele não tinha chegado e falado, olha, aquela conversa no WhatsApp era o Alberto Carlos Almeida comigo e tal. Você falou que ele estava na conversa, em outro momento citou o Alberto Carlos Almeida com uma outra fala, a história lá do tem coisa mais importante que ganhar a eleição. Mas enfim, então, realmente, nesse sentido, foi o meu saco que encheu e quem abriu a fonte finalmente fui eu. Aí o pessoal aqui, né, adoram treta, né? O pessoal de rede social é foda. Eu não marquei o cara, pra mim bastava falar, mas aí o pessoal foi em cima. Então esse aqui, sujeito aqui, marcou o Alberto Carlos Almeida, ó, e botou, ó, você confirma ou desmente esse diálogo? E aí eu botei aqui, ó. Ai, cadê ele, ó? Ih, ele apagou o tweet? Ih, eu acho que me bloqueou. A gente tá tudo printado. A gente bloqueou, gente. Que sacanagem. Foi hoje, hein? Tava bloqueado, não. Vamos ver aqui.
Ai, tô bloqueado mesmo. O pessoal não sabe brincar, Nildorix. Ah, gente, que sacanagem. Eu vou pegar aqui, então, não sendo isso, eu vou pegar aqui. Ah, mas não tem como pegar. Eu vou aqui numa janela privada. Vamos lá aqui. Se ele não tiver apagado, se tiver apagado também, tampouco tem problema, hein? Eu pego aqui pego o print que a gente já fez. Evidentemente. Ô, Alberto Carlos Almeida, como assim, amigo? Não tem como nesses tempos. Peraí, vamos lá. CC Piero Leiner e tal. Ah, tá aqui, ó. Ele disse o seguinte, Nildorix, ó. Você, aspas, Alberto Carlos Almeida, lá o estrategista-chefe da campanha do Haddad, que admitiu que havia o áudio, e inclusive, por essa sua atuação na campanha, recebeu R$190 mil de papel passado lá do caixa da campanha. Ó. Vocês estão loucos, estão se comportando como uma inquisição. Não tenho que negar nada. Quem me acusa de fazer X, Y ou Z é que tem de provar. É assim no Ocidente e nos países civilizados. Olha o liberalismo, velho. Aliás, ele vive falando, Alberto Carlos Almeida vive falando que as instituições estão funcionando normalmente, que são elas que barram os ímpetos napoleônicos, né, de bonapartistas do Bolsonaro. Ele falou, as instituições, olha aí como eu falei, as instituições estão normalmente. Enfim, acredite você ou não. Aí eu fui e falei assim, vem cá, ó, eu botei e respondi na hora, ó. O Alberto Carlos Almeida, não se acusou você de fazer X, Y, Z. Afirmou-se que você é um interlocutor representando a campanha do Haddad, em 2018, dessa conversa, cujos prints eu coloquei, com Piero Leiner. Você confirma ou você nega? Simples. Eu falei assim, claro que você pode sempre invocar o artigo 5º da Constituição Federal, né? Aquela história de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas nesse caso, é o silêncio que confirma. Aí a resposta para isso foi ridícula. Ele falou que ridícula a sua pergunta e tal. Aí o Ederson desistiu, mas o Alberto Carlos, você nega a conversa? Aí ele falou, investigue. Não tem investigação. Eu já dei o print, já falei das pessoas, basta ele falar ou não. Aí o pessoal falou, aí que o outro botou, mas o senhor acha legal entregar o Brasil e tal? Mas no final, o Alberto Carlos, o menino aqui, o Ederson, falou, sinceramente, eu concordo, né, Ederson? Sinceramente, Alberto Carlos Almeida, o senhor já respondeu a minha pergunta. Obrigado e boa semana, né? Então, eu não tinha uma novidade, eu descobri aqui ao vivo que fui bloqueado por ele. Mas enfim, não é isso que vai tapar a verdade. Eu falei, esse, dos ICBMs, Nildo, esse é o mais vagabundo, que até, assim, sei lá, 90% de quem nos assiste já sabia, né? Já tinha depreendido quem era e tal, não sei o que. Então, enfim, mas o melhor é vídeo, áudio, isso é que é verdadeira munição nuclear, Nildorix. Veja, Rômulo, a tua crônica, eu quero novamente fazer um quadro dela. O Expressionauta aqui, para a gente ver em que trama estamos metidos. Você veja que o Roberto Requião faz uma crônica extraordinária. Que ele está numa reunião com o Zé Disseu e um monte de gente conversando, etc e tal. E tem que falar com o João, tem que falar com o João, não sei o que, tem que falar com o João, tem que falar com o João. Até que o Requião diz, mas pô, que conversa é essa? Tem que falar com o João. Que João é esse? E era o João Irineu Marinho. Ah, eu achei que era o João Moreira Salles. É quase a mesma coisa. Não, mas é tudo da mesma família. Mas veja, essa história do meu amigo senador Roberto Requião, ela encerra uma lógica que é uma lógica largamente estabelecida no Brasil. Enquanto você falava aqui, eu estava observando para ver aqui qual é o fundo partidário desse ano. O PT encabeça com 200 milhões, o PSL com 193, etc. O PT, 99 milhões. O meu pessoal, 40. O PCdoB, 30, etc. Podia aqui seguir. Isso é uma informação pública que todos podem pegar. E aí, veja na tua crônica, diz, olha, tem que fazer uma ponte com a revista Piauí, tem que fazer uma ponte com o site não sei da onde, tem que fazer uma ponte com a Veja, tem que fazer uma ponte com a CNN, tem que tratar bem a Globo. Toda hora, os políticos da ordem, eles estão fazendo pontes com meios de comunicação que manufaturam a opinião pública contra o nosso povo. E com fundo partidário gigantescos,
Esses partidos, não conheço nenhum que tenha uma política de comunicação que fosse, vou pegar a tua palavra aí, que tu sabe que eu tenho um apreço expressional também, que fosse uma política de comunicação guerrilheira. Guerrilheira. O Gilberto Carvalho, que é um homem da Igreja Católica, foi assessor do Lula durante longo tempo, ele diz, olha, numa daquelas pequenas autocríticas, são autocríticas a conta-gotas, né? E declaratórias, é quase como uma confissão, toma uma hóstia e está perdoado e vai para frente. Ele confessa que o governo Lula foi o que mais fechou rádios comunitárias. Veja, Ron, rádios comunitárias, que está na mão de pequenos bairros, organizações. Eu vi na Argentina, em 2001, como a Rádio Tribo, La Tribo, cumpriu um papel extraordinário contra o Clarim, contra a La Nación, contra os grupos hegemônicos. E aqui um fundo partidário gigantesco em todos os partidos deveria ter como prioridade uma política de comunicação. E essa política de comunicação teria que ter uma linha que valorizasse os grandes conflitos, para que os candidatos não precisassem, no período eleitoral, naquele tempo diminuto, naquele caixão, naquele formato, se comportar como bom moço, que pudesse chegar lá com antídotos produzidos ao longo do tempo. Porque você sabe, Rom, aqui o DE bate em algumas teclas, bate em algumas agendas. Você comanda, por exemplo, e com acerto, a meu juízo, colocou a questão do CC5, que toca num dos nervos da República Rentista. Bom, eu sempre tive nessa batalha e digo, bom, opa, vamos lá, porque isso aqui toca naquilo que ninguém quer tocar. A hegemonia burguesa é amarrada pelas finanças. Então, eu digo, a comunicação tem que me permitir que, se eu for candidato amanhã, eu tenha já tantos anticorpos em instrumentos como esse aqui, do Duplo Expresso, turbinados, articulados, com todas as formas eletrônicas de multiplicação e com uma linha editorial crítica que me permitisse enfrentar os monopólios de comunicação com o mínimo de igualdade, que a gente sabe que nunca vai ter, mas com o mínimo. Que eu não tivesse que entrar numa campanha me explicando concretamente, olha, eu não sou um radical. Não, o Nildo Orix é um radical, é um revolucionário, é um socialista, e quer o quê? Você quer o bem da República? Não, eu quero a Revolução Brasileira. Quero colocar essa República abaixo, porque essa República não tem direito à existência, porque ela é uma República burguesa. Agora, eu não posso proclamar isso sem um programa, sem uma estratégia de todo mundo, e sem amparo nos meios de comunicação. Então, veja, quando eu espeto, e você está aí na mesma lógica, espetando os 13 anos de governo, o bom comportamento do Haddad, que é um bom moço, né? O Haddad é uma expressão do bom mocismo, classe média, os pianos, transitou para o INSPER, frequenta os ambientes dos banqueiros, gosta de um tapete vermelho, que é um negócio absurdo, né? Esse povo, treinado nessa arte de aparecer bom moço, simpatiquinho, nesse concurso de bom mocismo que afunda e desprestigia a política, eles não criam estratégias de comunicação, Rom. E veja, um dos escândalos da corrupção ética, política, moral e programática do PT foi confiar em gente como os marqueteiros. Olha o fenômeno dos marqueteiros. Sabe o que nós mataríamos os marqueteiros? Se tivéssemos 30 Duplo Expressos, turbinado com a política, sentado mensalmente, fazendo reunião de pauta, de agenda, discutindo uma agenda que esquentasse a República. Não só os milicianos vinculados a Bolsonaro, mas, sobretudo, o mundo das finanças. Fazer uma agenda, Roma, que ninguém quer tocar. Os pontos essenciais. Não pegar nem a agenda do Bolsonaro, que ela é uma agenda diversionista, ela é uma agenda colocada para capturar a lacração. A gente já discutiu isso aqui há muito tempo, não adianta nem perder mais tempo com isso. Ela é uma agenda que evita os temas centrais, enquanto Paulo Guedes passa toda a boiada. Todas as questões essenciais estão passando. Então, o que a esquerda brasileira teria que fazer, se quisesse fazer jus a esse nome,
de esquerda brasileira, era chamar todos aqueles que estão remando contra a maré e dizer: vamos fazer um pacto aqui e vamos colocar dinheiro do fundo partidário numa política de comunicação articulada com uma pauta que ajudasse a construir um programa, não alimentar candidaturas que ocultam o programa. Eu estou com muito temor de 2022, porque se nós formos para 2022, na terreno eleitoral, com um comportamento que marcou as eleições municipais, que é uma mistura de ilusões. Eu assisti ontem a entrevista do Covas. Sabe o que o Covas quer resolver o problema, Romo? Ele já disse as 3 prioridades dele: desemprego, desemprego, desemprego. Ou seja, emprego, emprego, emprego. Como é que a Prefeitura de São Paulo vai resolver esse problema? Não tem a menor possibilidade, a não ser colocar um Bolsa Família miserável de R$100 para a massa, enganando, traficando com a fé, a dor e a miséria do nosso povo lá em São Paulo. Então, se não temos uma política, se os partidos não convocam, olha aqui, se eu fosse presidente do PSOL, ou indicaria aí para o presidente do PDT e dos outros partidos, convocaria todos aqueles que estão na militância eletrônica para uma grande assembleia para discutir uma agenda. Isso implicaria que você teria que falar, que outros teriam que falar, e vamos discutir qual é. E aí os temas incômodos apareceriam. Agora, nem isso, Roma, nem isso se faz. Aí a consequência é: vamos namorar um espaço na CNN, vamos colocar alguém nosso lá na Globo News, vamos abrir um espaçozinho com um bispo, dono de televisão, vamos, claro, aí vai degradando, né? Vamos resbalar uma grana, se possível, para a Veja, para Isto É, para essas revistas mercenárias, indignas, mas que são a norma do jornalismo brasileiro, e vamos contar com as simpatias daqueles jornalistas que nos mataram ontem na bancada do Jornal Nacional, da Bandeirantes, etc., mas que hoje estão no nosso lado, e que amanhã podem voltar e estar no lado dos nossos algozes. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Por isso, Nildo, excelente. Tem que escrachar todo mundo que rompe a regra. Tem que escrachar. Importantíssima essa sugestão. A gente está tentando aqui, falando com você, falando com o Wendel e, sei lá, de outros partidos, às vezes a gente consegue fazer um movimento transpartidário para falar dessas pautas incômodas que realmente puxam a cortininha ali, né, entre quem está com as cordinhas e as marionetezinhas vermelha, azul, para cima, para baixo, esquerda, direita e tal. Aí veja você, né, como a coisa é complicada. Tem um admirador seu aqui que é contra colocar o dedo na ferida. Olha só, no domingo, quando eu estava nessa discussão acalorada com o Roberto Carlos Almeida, antes dele bloquear, olha, chega de farsa, é o sujeito aqui, ó, Giovanni, comentou o seguinte, ó: Rômulo Maia, seu discurso é completamente conspiracionista. Atenção, isso depois de eu colocar o print e dizer quem era o santo, hein? Completamente conspiracionista, como se você estivesse desvendando um mal invisível. O Giovanni não é invisível, não, queria que fosse. Tá muito visível, porque a cegueira das pessoas é deliberada e construída. Eu não quero, quem tá aqui não quer ser cego, tá certo? Continuando, ó. Giovanni, eu analiso como uma intenção de conseguir audiência, porque esses temas atraem atenção. Acompanhe seu programa só em função do Nildo Rix, a Revolução Brasileira. Aí o Gema de Ovo botou aqui, ó: o amigo Giovanni, a sua Revolução Brasileira, entre aspas, é aceitando o regime atual ou é só falta de informação? Ah, não sei, o Gema de Ovo. Depois de eu botar o print, o sujeito dizer que é conspiração, teoria e tal, difícil, né? Aquele pior cego que não quer enxergar. Aí botou o Gema de Ovo aqui, ó: se for falta de informação, olha que bacana. Aí botou links aqui sobre a questão da urna e tal. Aí eu comentei aqui, e eu queria perguntar, Nildo, primeiro que você comentasse aí dessa questão de gente que te segue, te ouve e continua falando em teoria da conspiração, né? Inclusive uma terminologia criada pela CIA, de papel passado, para fazer contra-informação e confusionismo com a prática da conspiração transnacional. Aí eu botei aqui, ó: veja que coisa, né? Gado tem de todo tipo. Aí marquei você, se liga. Aí, ó, vê se você acha que esses aqui são bons indicadores, Nildo, de ver quem efetivamente ousa implementar e quem só quer fazer telequete, ó. É por isso que tem que pautar voto impresso, Banestado Leaks, você mesmo falou que tá anos nessa trincheira, Odebrecht Papers. Nildo, cadê o pedido do Lula na Suíça? O cara pediu, disse que foi em março,
Nunca mais ouvi falar. Saiu lá depois, um pouco depois, dizendo que o primeiro pedido foi recusado na promotoria. Depois a gente não soube mais do recurso que foi feito. Não soubemos se foi provocado o judiciário. Cadê o pedido do Odebrecht Papers? Por que nenhum parlamentar? Por que o Ciro Gomes? Por que o Flávio Dino? Por que o Boulos? Por que todo mundo pergunta, vem cá, fazer uma campanha de mobilização internacional pressionando a Suíça para abrir isso aí, favorecer? O próprio Lula, cadê ele falando do pedido dele? Nunca mais ouvi falar. Então, Odebrecht Papers. Aliás, o Odebrecht Papers, Nildo, que acaba com essa história do Sérgio Moro. Porque na lista aqui da Suíça está Dario Messer, continuou em flexão. E na do Brasil não está. Aí você pega, bota uma do lado da outra e fala, bom, o Sérgio Moro, ou alguém sob ele, já que procuradoria, juiz, ali era uma coisa só, para isso pelo menos o limited hangout do Fazenda serviu, bom, alguém ali é corrupto. Porque o nome do Dario Messer, que diz o empregado dele, Juca Bala, que pagava $50 mil mensais para não ser incomodado não foi em Curitiba, o nome dele foi apagado e ele estava na delação de ao menos 2 diretores do Odebrecht, falando, dinheiro sujo que a gente mandava agora, era com o Dario Messer. O bicho não foi ouvido nem como testemunha e o nome foi apagado, né, que é para não deixar a prova. Mas a prova fica, inclusive aqui na Suíça. E, no entanto, eis que esse pedido nunca mais ouvi falar. Pelo menos, amiga, a minha intimidação, como colocou o Glauber Braga, que eu chamo aqui de pressão republicana de quem não tem mais paciência para palhaçada, porque o Brasil está acabando, senhor Glauber Braga. A minha pressão pública, que peguei aquele insulto, o último que eu tolerei do Atus, falei, vem cá, acabou esse negócio. Ou pede essa bosta desse documento na Suíça, ou então eu vou soltar parte do arsenal nuclear. Cara, os caras foram direto, pediram, até pra isso serviu. Então tem sim, o Brasil na frente, me desculpa. Então, não fala de Odebrecht, nunca viu. Aliás, não, Glauber Braga, eu perguntei no ar pra ele, vem cá, você não vai cobrar? Ele falou, não, imagina, isso aí é coisa do Lula, não vou perguntar sobre esse negócio da Suíça aí não, e tal. Banda Estado Leaks, você falou, não, fiz o requerimento e tal. Nem a assinatura da namorada pegou, né? Então, aquela coisa realmente pra constar. Depois, Umbrella Deal, porra, ô Nildo, eu quero saber, a gente tem nos anais do Congresso Nacional o então deputado Protásio de Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal, deu uma batida na sede do Opportunity, deu batida na sede da Kroll, falou na qualidade de deputado, e isso foi investigado independentemente na CPMI dos Correios. O Umbrella Deal, o acordo guarda-chuva, articulado por Mangabeira Unger, assinado por ele. Então ele foi o idealizador, foi o subscritor e foi depois operador, já que foi contratado como procurador do Daniel Dantas nos Estados Unidos. Então, Mangabeira Unger, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do Lula e da Dilma, prefaciante do Ciro Gomes, junto com o presidente global do Citi e junto com o próprio Daniel Dantas, um acordo secreto que estava no cofre do Banco Opportunity, o Protásio de Queiroz pegou lá, né? Então, ele entregou para várias pessoas da imprensa que operaram e enterraram. Inclusive o senhor Leandro Fortes publicou na época artigo com teaser, né? Tem 160 itens da soberania brasileira a serem entregues e tal no Umbrella Deal. Cadê Leandro Fortes? Rubens Valente, que escreveu Operação Banqueiro, também recebeu, não publicou, ficou meio como uma Patrícia Campos Melo, né? Broxou no final. O epílogo era o Umbrella Deal, não entrou, mas já me falaram que é porque ele foi derrotado na justiça, afinal o Daniel Dantas compra a justiça brasileira e aí ele teve que pagar uma indenização muito cara e não teria condições de arcar mais uma dessas. Por isso, ele entubou. Então, talvez se eu estivesse na situação dele, fizesse a mesma coisa. Agora, não me consta que o senhor Leandro Fortes tenha sido processado e tal. Sei que passou na mão de um monte de gente da imprensa, todo mundo enterrou. É que nem a história do áudio. Então, não fala de Umbrella Deal. Como é que pode? Mangabeira Unger tá aí, dando palpite, em sucessão e tal. Alguém tem alguma dúvida de que se o Ciro Gomes for eleito, esse sujeito vai ser a eminência parda do governo, Nildo? Alguém tem alguma dúvida que se o Haddad for eleito chamar o cirismo pro governo, ele bota também no ministério Mangabeira Unger? Como pode isso? Aliás, Pepe Escobar já reafirmou aqui. Olha, o Pimenta Neves, ex-diretor do Estadão, eu estava almoçando com ele em Nova York, estávamos ali saindo do Council on Foreign Relations, que é parte mais aparente do Deep State dos Estados Unidos, e viu ali saindo, né, o Mangabeira Unger, e no almoço, o Pimenta Neves falou, não, Mangabeira Unger é da CIA. Isso é o segredo, mas não é da CIA apenas, né, recrutador da CIA. Isso é o segredo mais de Polichinelo também, até um primo dele já falecido, fala, meu primo é da CIA e tal, não sei o quê. Todo mundo sabe. O sujeito é o prefaciante do Ciro Gomes, seria eminência parda do seu governo, e num governo Haddad talvez voltasse aí como ministro de Assuntos Estratégicos, tá certo? Ninguém fala disso. Tem papel passado, o sujeito era procurador do... Ô, Nildo, peraí. Como é que pode ele ser prefaciante de um projeto nacional de desenvolvimento e o sujeito era procurador do Daniel Dantas na privataria dos anos 90? Como é que pode? Subscritor do Umbrella Deal.
da desnacionalização, da sentença de execução do Estado Nacional Brasileiro por esquartejamento diferido no tempo. Então, não fala de Umbrella Deal, não fala de Odebrecht Papers, não fala de Banestado Leaks, não fala de voto impresso e deixa esse tema ser sequestrado pelo bolsonarismo justamente para entrar junto com o Barroso e impedir que isso se torne majoritário e a gente exponha a farsa que são essas eleições. Tem mais elementos aqui. Vou falar ainda até o fim do programa que ficou mais claro do que nunca nesse domingo a fraude na maquininha. Mais uma, Patriot Act Tabajara. Cadê? Ninguém falando. Aí tá. Hoje, olha isso, Nildo, tá aqui em primeiro lugar nos trending topics do Brasil. AI-5. Não era hora para pegar e falar dos projetos que estão rolando aí na calada da noite na Câmara, com apoio do PT, que fez a autoria do Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, para abrir a porteira, que nem aconteceu com a história da superação das compromissadas. Ah, sabe? Não dá. Aí aqui, ó, a última, Evangelistão do Pó. Né? Falei, ó, se não... aí falei, ó, voltando aí pro seu... um gado aí que tá seguindo a Revolução Brasileira, mas ainda fala em teoria da conspiração. Então, se não, o sujeito te ouve, ó, e não se choca. Né? Então fica ali. E continua na órbita da esquerda liberal, porque o resto é conspiração, Então tem que chocar. Inclusive, esse ponto do Evangelistão do Pó tem que qual é o seu partido, Nildo? Afinal, o seu partido é da Marielle. A gente levantou aqui, foi 2019? Foi novembro de 2019, coisas muito problemáticas sobre o assassinato da Marielle, que deitam por terra aquela narrativa inicial, que inclusive já foi enterrada, depois que desmascarou, trocaram de assassino, e ficou por isso mesmo. Era lá o Saci Pererê, do condomínio do Bolsonaro, trocaram pelo Rambo da Bahia, marombado, que já foi executado, né, para não ter problema nenhum e tal. Aí depois, uma jornalista do Intercept foi atrás e descobriu que tinha um carro clonado com a mesma placa do vizinho do Bolsonaro, indo da Avenida Brasil, sentido centro, do horário antes, ou seja, assim, muito provavelmente, esse era o carro com os assassinos que mataram. Então, tá tudo ali de papel passado, registro do Detran, câmeras do Detran do Rio de Janeiro. Aí botei lá o exame de balística, foi a primeira pessoa a vazar os laudos periciais, mais de um da cena do crime. Isso já tá publicado há mais de um ano. Marquei a irmã da Marielle, deu ciência no Twitter, nunca mais falou. Marquei a viúva, calou-se. Será que é por isso que ela pode entrar como vereadora esse ano? Marquei Marcelo Freixo, padrinho, calou-se, ninguém fala nada, e fica sempre assim, com a pergunta retórica, que é pra eleger a bancada, quem matou o Marielle e por quê? Quando eles não querem saber, e não ousam dizer, cui bono, quem ganha com o enquadramento do Bolsonaro como assino da Marielle, que era muito facilmente desmontado. Como a gente desmontou, o pessoal teve que enterrar, aí Marcelo Freixo depois já falou, não, eu acho que o clã Bolsonaro não tem nada a ver mesmo, não. Depois que a gente já desmontou aqui. Então no seu partido também o pessoal tá silenciando, Nildo. Fica com essa pergunta pra eleger a bancada, quando não querem de fato a resposta. Temem, porque senão vão enfrentar quem controla a maquininha. Os militares de aristocracia, Nildorix. Veja, Romos, aqui é várias coisas. Nessa semana, eu queria falar, inclusive, para o Giovanni, que nos apoia aí, que acompanha o Duplo Expresso. Olha só, eu tenho um enfoque, que é um enfoque de natureza marxista, e me oriento pelo tema da luta de classes. Nesse contexto, nós temos que ficar atento àquilo que é subterrâneo, que não aparece, e aquilo que é mais evidente. Essa semana, Romulus, o ex-xerife do bairro, Sérgio Moro, ele vai ser diretor de investigações de uma empresa gringa chamada Alvarez Marsal, cuja sede nos Estados Unidos. Veja, o petismo aceita a teoria da conspiração, Rom, só em moléculas. Em moléculas, sim. Mas uma trama geral... Olha, eu li com muita atenção um livro que eu tenho grande apreço, porque se trata de um uruguaio radicado no Brasil, que eu conheci, tive o prazer de me encontrar várias vezes no Rio de Janeiro, quando trabalhei lá, que foi René Armando Dreyfus. E no livro 1964, A Conquista do Estado, ele mostrou uma riqueza absoluta de dados e informação desclassificada lá nos Estados Unidos, toda a articulação do golpe de 64 com o empresariado brasileiro, Fiesp, Confederação Nacional, toda, como é que isso atua articulado. Então, as pessoas, e eu queria dizer para o Giovanni, que a despeito de eu ter aqui com o Romulus e ele comigo, nós temos várias divergências, vários pontos em comum, que é o que me mantém aqui, porque é uma tribuna crítica de discussão permanente. Episódios como esse, como a violação do correio eletrônico da Presidente da República,
como o emprego do Sérgio Moro, que é diretor de investigação da filial brasileira da Álvares Marçal. Isso não pode ser banalizado. Isso tem que ser entendido. As pessoas falam em globalização e o meu celular está violado e o do Romulo também, está tudo aí. Então, isso tem um controle agora muito maior da opinião pública e das pessoas individualmente. Um controle gigantesco, que a gente não pode desconsiderar no arquivo, porque os Estados Unidos têm instrumentos, o Departamento de Estado, a CIA, organizações, a Fundação Nacional de Democracia, a Fundação Nacional de Ciência, o esquema dentro dos Estados Unidos, os braços dos Estados Unidos, como da Europa, são gigantescos para ter o controle da política. E o que eles entram? Eles também convidam os partidos políticos, Roma, para seminários. Ora, as universidades nos Estados Unidos e na Europa, tu sabe, sobretudo nos Estados Unidos, constituem um instrumento valioso para convidar os políticos da periferia capitalista, especialmente latino-americana, mas asiática, africana, etc., para passar períodos lá. Eles importam essa agenda e vão adocicando aqui, esquecendo-se a realidade. Tudo isso não entra, queria dizer aqui para o Giovanni, não entra como teoria da conspiração. Não, isso é algo muito mais pesado que teoria da conspiração. É a atuação sistemática do Banco Mundial, do Fundo Monetário, das ONGs. Mais das perto de casa, amigo. Quem que faz isso? Mangabeira Unger. Quantas pessoas da elite das colônias ele não leva para lá? E eu já falei aqui, quando todo mundo fala, mas isso aí que você fala do Mangabeira Unger, poxa, em 2008 ele trabalhou na Estratégia Nacional de Defesa. É claro, é claro. Ele despachava, sabe onde? No comando do Exército. Aí você vê como uma coisa já está articulada há muito tempo. O cara vive levando gente lá para Harvard, não sei o que e tal. As pessoas voltam como se estivesse participando de um culto, né? Ai, é o gênio, não sei o que e tal. E eu já falei aqui, na época que o pessoal não sabia ainda de Umbrella Deal e tal, eu falei, olha, até na Aliança Atlanticista, ou seja, as pessoas que são da cópia e do imperialismo, o pessoal que vai daqui da Europa Ocidental estudar com Mangabeirão, quando volta, é aquela coisa do marido, da esposa, Nildo. Você confia, mas você confia desconfiando, né? Você fica atento, a pessoa começa a fazer serão e tal, mas que história é essa? Tal. Então você quer saber mesmo, seu companheiro, assim, de ligação carnal, você quer saber o que está acontecendo na rua e tal. Quem estuda com Mangabeira Unger nos Estados Unidos, quando volta para a Europa, os serviços de inteligência da Aliança Atlanticista ficam de olho, Nidorix. Bom, eu nunca vi, eu não vi. Veja, um sujeito pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, passar um período? Pode. Eu acho que é interessante, pode ser, desde que, como diria um ditado surrado aqui no Rio Grande do Sul, não começasse a costear o alambrado. O problema é que o cara viaja e começa a costear o alambrado. Veja bem, não é tão assim, o Partido Democrata tem lá os seus conflitos internos, é bom, e etc. E aqui se semeia, portanto, uma inocência sobre um conceito fundamental que é o imperialismo. E seus órgãos gigantescos, fundações, universidades, CIA, Pentágono, Comando Sul dos Estados Unidos. Como é que se molda uma quantidade de militares cuja hegemonia no Brasil é pró-Estados Unidos, pró-imperialista e antinacional como a nossa? Isso ocorre acaso por acaso? Isso é um acidente de percurso? E mais, porque em quase 14 anos de governos petistas não se pensou uma doutrina militar distinta? Você acha que foi um descuido do Lula? Um país que viveu 21 anos de ditadura na América Latina não vai discutir uma nova doutrina militar que vai opor radicalmente monroísmo, James Monroe de um lado e bolivarianismo de outro? Como não? Como não? Então eu peço para o Expressionauta que se abra para os temas estratégicos. Eu, às vezes, aqui, Rômulo, quero dizer aqui, eu escuto algumas coisas do Pepe. Eu não tenho todo o tempo disponível. E eu diria aqui, eu vejo, eu fico ouvindo, vendo informação, etc., que a gente tem que observar de todo mundo. Não posso assistir com a assiduidade que muitos mereceriam. E, como ele, muita gente que trabalha com geopolítica. Ora, tu tem que filtrar isso, mas eu filtro isso a partir de uma concepção marxista. Mas nada do que está acontecendo no mundo me é estranho ou raro, eu fico vendo. Eu tenho um postulado básico. Nada do que acontece no mundo dos homens ocorre por acaso.
Não é por acaso, não é por azar. Então não é por azar que Sérgio Moro, o petista aquele, o Sérgio Moro perseguiu o Lula. Escuta, para mim, o Lula é um político vulgar? É. O Sérgio Moro perseguiu o Lula e os petistas? Perseguiu. Um não está peleado com o outro. As duas coisas são verdadeiras. Sérgio Moro é um vendilhão para os Estados Unidos? É, obviamente que é. O homem viajava para os Estados Unidos mais do que eu vou para Joaçaba. Eu não consigo mais ir para Joaçaba. O Sérgio Moro, teretetê, ele está nos Estados Unidos. É uma loucura. E agora, não só isso, agora ele é o diretor-geral do Ministério. Vocês acham que isso que está acontecendo à luz do dia? Imagine o que a gente não sabe. E não sabe, não porque não pode, porque não se dedica a acompanhar nos jornais, nos sites alternativos, na informação, buscando aqui dentro dos Estados Unidos. Tem um fenômeno, Romo, muito importante na juventude agora. Eu noto uma diferença de 10, 15 anos para cá, violentamente. A juventude universitária brasileira, na sua grande maioria, e mesmo em setores das classes populares, falam inglês. Isso é uma mudança radical na cultura brasileira, Romo. Radical na universidade. Quer dizer que elas podem acessar os sites gringos, estadunidenses, europeus, tem à disposição uma quantidade de informação que, se tiver um guia na cabeça e 2 moléculas de rigor crítico, acessam aquilo que aparece como uma trama diabólica. E que, não obstante, é a lei do mundo. A lei do mundo. Olha, eu acabei de ler, Rômulo, e quero dizer aqui, olha a fonte, Mário Vargas Llosa, eu acabei de ler Tiempos Récios, que é a derrubada de Jacob Arbenz na Guatemala. Eu conheço e li 5 livros de Juan José Arévalo, que foi o presidente antes de Jacob Arbenz na Guatemala, em 54, 10 anos depois, deu aqui no Brasil. Mesmo gol. Colocou a Guatemala numa longa noite de terror. O Mário Vargas Llosa conta nessa novela de uma maneira maravilhosa. Veja, Mário Vargas Llosa é um homem de direita. O livro dele, O Chamado da Tribo, sobre o liberalismo, é uma falsificação, tem dados de, eu digo, de desonestidade intelectual. Agora, é um grande escritor. Não, uma coisa não está peleado com outra, percebe? Não está peleado com outra. Eu sei, eu não gosto da posição política de Jorge Luiz Borges. Mas alguém vai dizer que é um péssimo escritor que não merece ser lido? Ou eu vivi lá no México no tempo que Otávio Paz era a grande figura da Televisa, que é a Globo de lá. Tem uma obra extraordinária. O sujeito que não leu Otávio Paz algumas coisas não está nesse planeta. Agora, na literatura é uma coisa, como o meu escritor predileto continua sendo Gabo, que era um liberal de esquerda, também não era nenhum revolucionário. Gabriel Garcia Marques era um sujeito mais de esquerda e tal. Se você ler lá Notícia de um Sequestro, vai ver como ele dá pau na guerrilha. Ele tinha outra concepção, era amigo de Cuba, e sentou com Clinton. É um escritor. Agora, quando eu fico observando o mundo real, tal como ele está, e essa coisa aqui do Sérgio Moro, que eu insisto, só como a ponta de um iceberg, Romo, que a gente tem que observar, se um aluno, você que está nos escutando do Expresso Náutico, começar a acompanhar cotidianamente alguns temas em 6 ou 7 fontes, tu monta um quadro que é um quadro muito diabólico. Nada no mundo dos homens ocorre por acaso. Agora, eu teorizo a crise econômica, a crise do sistema político, numa interpretação marxista. Mas eu me nutro do quê? De todo esse mundo de informações que pegam, inclusive, aqui no Duplo Expresso, pegam em outros canais, pegam, inclusive, a ideologia barata divulgada por outros, os contos de fadas. E paralelo com isso, Romo, tem acontecido uma coisa muito grave no Brasil. Eu, lamentavelmente, como você sabe, não posso ficar muito mais tempo, mas isso é muito importante, Romo, que é isso que irrita muita gente. Os partidos políticos educam pouco politicamente, para não dizer quase nada. Não educam, Romo. De tal maneira que um quadro de geopolítica colocado aqui, você veja, o tema da geopolítica, todo mundo fica falando da globalização. Globalização para cá, o mundo é outro, etc. Aí, quando diz, então vamos discutir geopolítica. As forças no mundo, o capital, as multinacionais, os países imperialistas, os países periféricos. Aí a pessoa diz, não, aí não vai dar, porque isso é muito rigor. Escuta, o mundo é complexo.
E o mundo que destituiu Jacobo Arbenz em 54 foi o mesmo mundo que implantou uma ditadura de 21 anos. E são as mesmas forças que estão atuando hoje. Então, quando você fez aqui, você vê que eu tinha uma crítica teórica e ao comportamento político de Mangaba. Você veio aqui e colocou um dado fundamental, uma informação valiosa, que ele vinca os cabos. Inclusive fez o senador Roberto Requião mudar de opinião. Ele dizia que era bobajada, falar com uma Gabriela da Cia. Da última vez que ele veio aqui, eu falei, senador, diverge isso. Não. Estou revendo minha opinião, porque ele fez a mesma coisa lá na Argentina também, como o governador da província de Salta, chegou lá com um papo desse também. Claro, mas veja, então nós temos que... A política não anda a partir daquilo que eu gosto. A política tem um sabor estranho, que tu tem que ir provando todo dia, observando como é que faz. Alguns sujeitos que tu guarda no coração, porque tu acha que o rapaz é um bom moço, ou a menina vai ter um futuro maravilhoso, e aí tu tem que ir derrubando todos os mitos. Eu não tenho fidelidade de nenhum tipo nesse aspecto, e peço que o Expressionauta não tenha uma política, veja, de caráter religioso. A religião é um assunto pessoal. A concepção religiosa da política, que transforma todo mundo num santo, é uma coisa horrorosa. Por isso que o Fidel Castro deu uma lição de política nisso. Quando ele morreu, ele deixou no seu testamento dizendo, olha, queime, não quero túmulo, não quero visita, jogue minhas cinzas, eu acho que foi em Santa Clara. Acabou. Deu. Essa concepção religiosa de política, ela é um horror. E todo mundo quer ter seu santinho de inspiração. Quer ter guardadinho ali, esse ainda vai se recuperar. A despeito de 1 milhão de evidências contrárias. Isso, Rômulo, às vezes leva muita gente a achar que se fizer a crítica, estará desamparado, estará na solidão. Segundo, Rômulo, é muito importante, nessa acusação que te fazem aí, eu quero ser solidário num aspecto, que é o que muita gente diz, Nildo, mas a tua crítica é contra a esquerda. Eu digo, não. A minha crítica, como a tua aqui, Rômulo, jamais foram utilizados pela direita para cutucar a esquerda. Ao contrário, se abate um silêncio. A norma é um silêncio. Vou dar aqui um dado que Florestan Fernandes dava lá no PT quando ele era deputado solitário marxista, lá atrás, quando o PT não era nem governo. E reclamavam dele, perguntavam para ele, ele dizia, olha, a pior conspiração contra meus trabalhos, as minhas críticas, é o silêncio. E alguns ainda diziam assim, o Florestan, maravilhoso o artigo dele, qual é o próximo ponto de pauta? E já é o silêncio. Então, ou tem várias estratégias. Primeiro, silencia, não existe. Outra, ataca e difama. Essa é outra jogada, Ron. Ataque e difama. Uma terceira pode ser o seguinte, olha, está instrumentalizado pela direita. Tudo isso tem um objetivo claro, eliminar a crítica como a nossa mais importante companheira. O liberalismo de esquerda que nos domina, todos os partidos, o meu e o do Wendel, está aqui chegando, um abraço para o Wendel. Todos os partidos estão dominados por liberalismo de esquerda, todos eles temem a crítica. Então o negócio é não tocar naqueles pontos nevrálgicos. São precisamente aqueles pontos, Romulo, que o nosso silêncio hoje nos mata amanhã. O sujeito fica confortado hoje que ficou numa simpatia. E amanhã é devorado por essa, não por esse silêncio, por essa cumplicidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante e desejo a todos aqui, os expressionautas, uma boa tarde. Romulo, foi um prazer estar com você, receber o Wendel aqui e até terça-feira que vem. Um grande abraço e até breve. O prazer foi todo nosso, Nildo. Então, vou colocar... Ih, ó, será que o bicho me bloqueou? Mais um aqui? Aproveitar de você. Gente, mas o que é isso? Você tem aliás, tem uma pessoa que está processando o Bolsonaro, o jornalista, falando ele, como presidente da República, não pode bloquear e tal. Deixa eu ver, será que essa pessoa... Deixa eu confirmar aqui, porque eu não quero ser injusto ao vivo, peraí. Ai, não, é erro apenas aqui do negócio. Mas olha só, então, as últimas duas aí, aproveitando sua presença, crítica a estrela do seu partido. Então, a primeira foi o deputado Ivan Valente, mostrando que naquele momento, eu quero crer que muito excepcional, ele não supera em intelecto um cachorro.
cachorro de Pavlov, né? Porque o bicho vai no que o Bolsonaro fala de manhã, mas a gente foi assim. Por isso, por que você acha que o Bolsonaro resolveu falar na manhã, naquele dia, em fraude, misturou com os Estados Unidos, mas enfim, para ter isso aqui, ó, Ivan Valente botar, ó, inacreditável. Bolsonaro volta a colocar em dúvida a credibilidade da urna eletrônica. Isso é uma responsabilidade absurda. Na verdade, ele antecipa as justificativas de sua derrota. Assim como Trump, o bolsonarismo está encontrando o fim da linha. Essas eleições atestam. Enfim, o problema é o Bolsonaro ou o problema é militares, justocracia e Paulo Guedes? O problema é a família Bolsonaro? Saindo do Bolsonaro, o Brasil volta a 2010? Né? Enfim, amiga, desconfie muito de quem delimita o problema atual ao clã Bolsonaro. Que enfim, aliás, Pierre que botou, né? As forças que constrangem o Bolsonaro são as mesmas que constrangem o ex-presidente Lula. Aí eu botei o seguinte, eu tava meio irritado, o Nildo, no domingo, né? Já tinha mandado aquela lá, né, expondo a questão do Alberto Carlos Almeida, eu botei, ô Ivan Valente, vem cá, você é apenas parvo? Sinceramente, eu espero que sim, porque a alternativa é muito pior. O que é certo é que a reprodução do seu mandato, para o que quer que sirva mandato na quadra atual, para além das benesses para si e para a entourage, né, que o mandato é a turminha ali, depende de um não veto de quem controla a maquininha mágica. Não quer arriscar ter destino do Requião, por exemplo, 2018, que foi flagrantemente roubado, estava na véspera da votação com 39, chegou com 9 no voto absoluto, né? Não no voto lá válido e tal. Né? Aí o pessoal fica todo com esse espalho. Falei, ó, na melhor das hipóteses, você está se comportando como um cachorrinho de Pavlov. Na pior, você está ajudando esse sistema, né? Tá rendido aí. Aí eu perguntei o seguinte, Unido, vem cá, o Ivan Valente tem que ficar muito cabreira quando o discurso dele é idêntico ao da Miriam Leitão. Aí tem que ficar muito cabreira, alguma coisa está fazendo errado. Né, Bateu? Vem cá, o Ivan Valente, você é contra a impressão do voto? Até como meio de negar preventivamente esse artifício que você alega que o Bolsonaro vai usar em 2022? Vamos matar essa? Se você é contra a impressão do voto, por favor, conte aqui tecnicamente por quê. E se vier com aquela história do voto do miliciano, a gente já está prontinho aqui com vídeo mostrando que isso é fake news, né? Disseminada por outros, inclusive, como o Emir Sader, né? Eu falei, a Érica Miriam Leitão. Gente, se você trocar os nomes, ela e Ivan Valente parece ser a mesma pessoa, ó. Miriam Leitão, 2 pontos, mesmo domingo. O presidente Jair Bolsonaro fez de novo a responsável afirmação de que há fraude no voto eletrônico. Sem qualquer prova, falou que houve fraude na eleição de 2018. Aí, olha aí, meio igualzinho. Bolsonaro quer com isso minar a credibilidade da democracia e do processo eleitoral brasileiro, né? Para a próxima rodada, em que eles julgam com razão que o Bolsonaro tende a ser superado, que eles querem os militares substituir pela versão limpinha, aí, PSDB, né, o Joe Biden brasileiro. Aí eu perguntei, eu quero entender, vem cá, o Miriam Leitão, Ivan Valente, todos os outros aí, você é contra a impressão do voto? Até para preventivamente tirar esse argumento do Bolsonaro, que vocês querem, como a gente tirar em 2022, mas eu quero tirar junto o Guedes, o Mourão e a juristocracia. Vocês só querem tirar o Bolsonaro e ficar com um Dória, um Huck, um Moro, essa galerinha aí, né? Falei, se você é contra, explique por que, tecnicamente. E todos se abstêm de falar isso, né? E aí, por último, o casal aí, né? O casal ali, ó. Então, eu cobrei no domingo também, ó. Botei aqui, vem cá, né? Que a Samia Bonfim veio com essa também, ó. Samia Bonfim aqui, ó. Mais de 2 milhões votaram em Guilherme Boulos, um jovem líder forjado nas lutas sociais e ocupações, candidato para um partido socialista. Grande resultado, ponto de exclamação. Oh, que maravilha. O avanço de consciência e organização popular nos colocam num novo patamar. Essa força política não acaba nas eleições. Deputada Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo. Eu perguntei o seguinte. Samia, oi, tudo bem? Você, Samia, já encontrou um tempinho para assinar o requerimento do seu namorado, Glauber Braga? Marquei também aqui, né? Quem sabe está esquecido. Não. Supostamente pedindo a abertura dos documentos do Banestado? Pô, vem cá. Pô, vocês estão juntos aí, acho que até moram juntos, ou pelo menos estão sempre juntos, né? A gente vê nas redes sociais. Ele nunca comentou com você a respeito dessa iniciativa? Você poderia informar você, ele, os dois juntos, quem sabe? Fazer uma live até informar sobre o andamento desse requerimento? Chega de farsa. Já deu. Aí o mestre Roceiro foi e botou, ó, o Rômulo Maia, nosso amigo aí que me ajuda muito, o Nildo, ó, eles não vão, né? Tá tudo muito confortável.
no plenário virtual da Câmara. Nem ir eles têm mais que fazer, Nildo. As pautas do Duplo Expresso são amargas, aquelas ali que eu elenquei ainda agora. Tem que ter muito peito para carregá-las, contrariar o sistema, de verdade, a própria militância, acostumada com a narração da tragédia, sem colocar o dedo na ferida. E eu concluí com isso, Nildo, que eu sei que é um constrangimento, mas é a minha parte. Ó. Então eu fiz o seguinte, ó. Ô mestre, álibis para a inação, ao menos, tem que ser desconstruídos. E as escolhas desses agentes, todos os outros aí, Ciro Gomes, Haddad, Boulos, Flávio Dino, as escolhas desses agentes, em nome e em prejuízo dos agenciados, deve ficar exposta. É para isso que nós aqui no Duplo Expresso trabalhamos. Na semana passada, o Nidorix se comprometeu a levar, na próxima reunião do Diretório Nacional do PSOL, a questão da urna. Pode levar também do requerimento, e até mais importante para a questão do partido, a da Marielle. Cara, como que eu publiquei há mais de um ano, Nildo? Acho que daqui a pouco vai dar 2 anos. O laudo, que não saiu em nenhum lugar, e o pessoal fica, quem matou a Marielle por quê? Pra tirar voto? Finge que não aconteceu. Irmã, viúva, padrinho político e todas as trans eleitas vereadores pelo Brasil. Nildorix, dispensa-se aí da galera, por favor. Tá fechado o microfone. Peraí, vai lá. É minha falta de prática. Rômulo, a todos os expressionautas, um grande abraço. Até terça que vem aqui, ao pé do canhão, como sempre. Um grande abraço ao Wendel Pinheiro e até breve. Valeu. A gente conversou aqui com o Nildorix, ele que é a liderança em nível nacional da Tendência à Revolução Brasileira, é membro do Diretório Nacional do PSOL e por isso, né, pode estressar os limites das organizações político-partidárias, porque, sinceramente, com o pessoal com mandato aí, né, eu tinha esperança no Glauber Braga, todo mundo aqui é testemunha, né, foi a última desilusão minha. Eu espero ter, porque hoje em dia eu não tenho ilusão com ninguém, tá, mandato, então foi a última mesmo, tá certo? Então, assim, realmente parei, né? Depois do que aconteceu, né? Essa operação que foi feita da questão do Banestado, eu não tenho mais expectativa nenhuma. Então, pelo menos decepcionado não mais serei. Wendel, olha que notícia boa. Eu já comentei aqui, venho comentando sempre, né? Que o principal marcador que eu vejo que me envaidece enquanto curador dessa rede, né, editor do Duplo Expresso, é o número de ataques digitais ao nosso site e às nossas transmissões. Na sexta-feira, a gente veio com uma nova modalidade de ataque,